Eu sou formada em Ciência da Computação, tenho experiência internacional e trabalho hoje com educação bilíngue envolvendo a área de tecnologia. Então, eu tenho tanta formação de bacharelado, que é a parte acadêmica, para a parte técnica e parte de pesquisa, desenvolvimento de pesquisa na área, como a parte educacional. E, por incrível que pareça, em uma dessas feiras, há, 13, 12 anos atrás, não vamos falar muito de tempo, nem muito velha, foi a primeira vez que eu tive contato com computação quântica. Ou seja, a gente está tendo isso agora, está meio que no boom, mas há 13 anos atrás eu vi pela primeira vez algo ligado à computação quântica. Tipo impressão 3D, que hoje está mais em alta. Há 10 anos atrás eu vi no MIT uma base de uma casa sendo impressa dentro de uma oficina. E hoje a gente fica deslumbrado com a impressora fazendo algo menor. Perfeito, né? Para quem é desenvolvedor, quem é da área tech, todas as outras comunidades têm também, né? A Python tem, a Golang, todo mundo tem. Todas as tecnologias, a maioria delas tem uma comunidade que normalmente é internacional. Normalmente tem um Discord, um Slack ou alguma ferramenta onde o pessoal se comunica em inglês lá. E aí é uma boa dica também para vocês já matarem duas coisas, né? Participar de comunidade internacional, que é extremamente importante para o currículo do dev, e aprender inglês ao mesmo tempo. Massa. Boa noite, galera! Sejam todos bem-vindos para mais um Levi Talks aqui, episódio 9, se eu não me engano, episódio 9. Esse podcast que a gente fala sobre tecnologia, traz aqui pessoas já experientes na área de tecnologia. Hoje o assunto vai ser tecnologia, idiomas e experiência internacional. A gente vai falar com Graciele Tavares, especialista em inglês e tecnologia. E estamos aqui. Seja bem-vinda, Graci. Obrigada. Oi, gente. Tudo bom? Boa noite. Se apresenta aí para a galera, Graci. Então, meu nome, como o Rafael já falou, é Graciele. Eu sou formada em Ciência da Computação, tenho experiência internacional e trabalho hoje com educação bilíngue. Na verdade, não é nem bilíngue, é internacional. Mas a gente trabalha aí com português e com inglês e envolvendo a área de tecnologia. Maravilha. Você dá aula já há quanto tempo, Graci? Ih, menina, vai entregar a minha idade. Mas tem algum tempinho já, pelo menos uns 7 anos dando aula na área de tecnologia. Pelo menos. Maravilha. Você já passou por quais tipos de... A gente vai falar um pouco mais a fundo sobre sua carreira, mas de forma resumida, você já passou por quais tipos de ensino, né, de tecnologia? Então, eu já ensinei desde dos anos iniciais, que vai do 5º ano até o 8º, Isso em e escola? em escola. E já ensinei também ensino médio, que é o que eu estou agora ensinando em anos iniciais, finais de ensino médio, e já ensinei universidade. Universidade, maravilha. É, Passou em quase tudo. quase tudo, Quase quase tudo. tudo. Maravilha, que bom. Graci, você é professora de inglês hoje, especialista em tecnologia, mestranda da Universidade Federal e docente de uma escola internacional, né? Então, teve uma jornada aí longa ao longo desses últimos anos todos. Você sempre trabalhou com tecnologia? Sempre gostou de tecnologia? Como é que foi para você? Sempre. Mas tem um segredo. Sim. Eu entrei na área de tecnologia porque não tem químicas. É Como é que segredo, foi essa eu não isso? contar Como pra é que foi ninguém. isso? Como é que foi isso? Porque no início eu queria biologia, né, então não Sim. tem nada a ver com tecnologia, só que aí as químicas não deixaram, me deram muita dor de cabeça, então eu precisei escolher algo que não tivesse química, e aí eu fui pra computação e isso já fazem mais de 13 anos Caramba. que eu estou em computação nessa área de tecnologia. Mas acabei pegando uma química, porque a gente tem eletromagnetismo em computação, mas pelo menos foi uma só. Então desde então eu tô na área. E você sempre teve alguma afinidade com o computador ou como é que foi seu primeiro contato com o computador? Como é que aconteceu isso? Eu sempre tive, eu sempre gostei muito. O primeiro contato não foi muito bom, né, porque eu queimei um computador, então Nossa, você fez pra queimar o computador? o meu computador parou de funcionar, como toda criança de 14, Sim. 15 anos, estava eufórica para usar o computador. E aí pediu ajuda, mas a ajuda não veio, então eu resolvi, né, abrir o computador para ver o que tinha dentro. Então, aconteceu que, nunca tendo aberto um computador antes, eu conectei os cabos errados, que minha fonte é a placa-mãe. E então, recebi uma bela bronca, né, da minha querida mãe. Meu "Mãe, Deus do perdão, céu. lhe Mas foi a expus". primeira vez que você foi ligar? Você já tinha É. ligado antes ele e depois
Eu liguei, tava ligado, não funcionou, eu falei: "Ah, pior que tá, não fica, né, então vou abrir, vamos ver o que acontece". E aí queimei algumas peças do computador e acabei fazendo uma promessa para minha mãe de que eu iria aprender a mexer no computador para não queimar mais o computador. E estou aqui até hoje cumprindo a minha promessa. Maravilha, Então, maravilha. Durante esse período pré pré-iniciação na universidade, o que foi que mais te marcou, assim, no uso do computador? Qual foi o momento que você teve, assim, com o computador que você disse: "Pô, talvez uhum. isso aqui seja alguma coisa para minha vida"? Eu sempre gostei muito de matemática, então sempre gostei muito de resolver desafios, principalmente desafios matemáticos. E me chamou a atenção que computação tem uma relação muito forte com matemática, mas não é 100% matemática. Então, pensei, da área de humanas não dá, não me dou muito bem na área de humanas, então eu vou para alguma área que tem exatas, mas que também não seja 100% exatas, que talvez eu não vá conseguir passar minha vida inteira calculando. Então, computação estava ali nessa junção dos 2 e eu decidi ficar em computação. Maravilha, maravilha. Em algum momento você teve que escolher o curso, né, de graduação para entrar, para fazer sua universidade. Você já tinha algum curso técnico ou saiu direto do ensino médio para a graduação? Como é que foi esse momento de escolher o curso? Ih, menina, isso aí é complicado. Eu não sou de Salvador, então eu sou do interior da Bahia. E aí, quando eu terminei o ensino médio, eu resolvi aplicar, fazer vestibular. Só que eu ficava viajando muito, aplicando para vestibular, e aí passava e não ia cursar, porque eu sabia que ia viajar no ano seguinte. Então, nisso, acabei prestando um concurso antes de entrar na faculdade. Então, eu passei primeiro no concurso do que eu entrei na faculdade, e trabalhei 1 ano e meio, mais ou menos, no concurso público. Aí logo no ano seguinte eu passei na universidade, e a minha mãe disse que eu tinha que escolher um curso dessa vez, que eu não ia ficar viajando para fazer vestibular, porque eu sou da época que ainda se fazia vestibular para entrar na universidade. Nossa. E eu queria uma universidade que fosse distante da minha cidade do interior, Sim, então eu não queria ficar lá no interior. Então acabou que eu passei na UFBA, que é aqui em Salvador, e passei num curso que é um curso do bacharelado interdisciplinar em ciência e tecnologia, que tinha a ver com computação. Me dava um tempo para decidir dentro da área de sim. tecnologia o que eu queria, se era engenharia, se era ciência, se era sistema de informação. E aí eu fiquei nesse curso por um tempo, tenho uma média de 3 anos, mas eu fiz em 5, é uma longa história. Mais pra frente eu explico para vocês por que foram em 5. E acabei decidindo por fazer, inclusive, uma segunda graduação, porém em licenciatura da computação, que é para ser professora da área. Então, realmente me apaixonei pela área. É um resumo, assim, da trajetória de quem começou na área de computação meio que de paraquedas, mas hoje é uma área que eu tenho no coração, assim, e não pretendo mudar tão cedo. E como é que foi para você iniciar no curso, assim? Você teve dificuldade com alguma disciplina de exatas, com cálculo, com física, que é o que normalmente pega a galera? Como é que foi para Ah, você? sim, com certeza. Todo mundo que entra na UFBA e dá de cara com exatas precisa de ajuda de alguém. Então, logo quando eu entrei na UFBA, eu não conhecia muitas pessoas na universidade, até porque eu não era de Salvador, então a gente acaba se Hum. agregando com algumas pessoas, e isso criou um grupo de pessoas que eram dedicadas a estudar cálculos, físicas e afins. Inclusive, Rafael estava nesse grupo e foi assim que eu conheci Rafael. E nós íamos de domingo a domingo para a universidade estudar cálculo para ficarmos inteligentes. E funcionou, porque hoje estamos aqui fazendo alguma coisa. Mas foi difícil, mas foi um grupo bem unido, que várias pessoas hoje estão trabalhando, inclusive na área de tecnologia aplicada a alguma coisa. Então surgiu bastante efeito. E Rafael também já foi meu professor de cálculo, inclusive. Então, na universidade. Então, assim, foi um caminho que foi difícil, mas que ao mesmo tempo teve muito apoio e se criaram muitas amizades disso que estão durando há muitos anos. Então, foi algo sólido que fundamentou a nossa carreira enquanto pessoas da tecnologia de uma maneira muito positiva. Sim, inclusive o Jackson, que também foi da mesma época, né, lá da monitoria, na universidade, esteve aqui falando sobre matemática e computação, foi muito legal, assistam o podcast. Dei uma olhada na lista, né, dos podcasts, eu acho que foi o antepenúltimo,
E aí ele veio aqui falar sobre computação e matemática, né? Ele está fazendo mestrado em matemática, Pô, que massa. e aí ele veio falar sobre essa parte aplicada, né, da matemática. Ele também é professor e tal, então se vocês tiverem curiosidade de ouvir um matemático falando sobre matemática aplicada à computação, dê uma olhada no episódio do Jackson. Inclusive foi nessa época que a gente se reunia para poder estudar cálculo, que eu escolhi meio que computação para caminhar. E eu fui monitora de uma disciplina inicial de computação, que envolve matemática, que é a parte de arquitetura de computadores. Então eu comecei a ser monitora dessa disciplina. E hoje é uma das minhas áreas de pesquisa, a área mais forte, né? A área que eu ensino, a parte de arquitetura, mais inclusive até do que programação. Sim. Então eu foquei muito nessa área de arquitetura a partir desse momento, porque é a parte que envolve mais matemática, então eu realmente gosto bastante, que é a Maravilha, parte de hardware. maravilha, muito bom, muito bom. E sua trajetória acadêmica, então, você entrou no bacharelado interdisciplinar, depois entrou na licenciatura em computação. Mais ou menos, Conta aí como é que foi essa mais trajetória. ou menos. Depois do bacharelado interdisciplinar, eu tinha mais ou menos um ano no bacharelado interdisciplinar, surgiu a oportunidade de se inscrever para o intercâmbio. Só que assim, eu era esforçada, bem esforçada na faculdade, mas não era a melhor aluna da faculdade. Sim. Então eu não vislumbrava o intercâmbio como algo possível para mim. Tinha boas notas, mas achava também que não era o suficiente. E eu tinha um pequeno probleminha, que eu não tinha nenhum outro idioma como segunda língua. Assim, um problema muito pequeno. Para fazer o Para intercâmbio, fazer o intercâmbio, um problema muito coisa pequeno, boba. coisa pequena. E aí surgiu essa oportunidade, eu me inscrevi no intercâmbio, fomos avançando nas etapas. Inicialmente, eu iria para Portugal, eu me inscrevi para ir para Portugal. Então, tipo, não tô preocupada, O é idioma. português, não é Sim, possível que eu não vá entender um português de Portugal, assim, com certa dificuldade, sim. mas vou conseguir me comunicar, né? Iludida. E aí, o que é que aconteceu? Houve uma grande quantidade de inscrições para Portugal pelo programa, e Portugal foi retirada do programa, e todas as pessoas que já tinham sido inscritas anteriormente precisaram Se realocar. escolher se realocar em outros 5 países. E um desses países era os Estados Unidos. Então, qual foi meu pensamento? Eu sou da área de tecnologia, e eu Sim. sei que dentre esses 5 países, os Estados Unidos tem, assim, uma visibilidade enorme na área de Sim. tecnologia. Eu já estou aqui, já estou no processo. Então, o que é que eu vou fazer? Vou escolher os Estados Unidos. Estão me dando a opção de escolher. Só que assim, sem pensar no que precisava para isso. Tinha um pequeno detalhe, o inglês. Mas isso aí é assim, era um detalhe, entendeu? Então, me inscrevi ainda sem muita expectativa, é tanto que durante todo o início desse processo foi um processo de, seleção que durou um ano, praticamente, então foi um processo longo. E eu não compartilhei com a minha família no início nem nada, então assim, minha mãe ficou sabendo já do meio para o final, porque nem eu acreditava que eu ia passar nisso Sim. tudo. E precisava fazer a prova do TOEFL para comprovar o inglês. Todo mundo me perguntava se eu sabia falar inglês, eu fiz: "Claro, estudo na UFBA, como é que eu não sei inglês?". Então, assim, houveram confissões no podcast, então eu sei que vocês não vão contar isso para ninguém e vai ficar guardado aqui esse segredo. E me inscrevi, me joguei, fiz o TOEFL, precisava tirar uma determinada nota no TOEFL, se não me engano era 385. Nossa. E aí, na minha cabeça era, eu sempre soube estudar. Então, computação me ajudou muito para isso, porque toda prova tem um padrão. Sim. Então, eu aprendi a estudar dessa forma. E o que é que eu pensei? O TOEFL não vai ser diferente. É uma prova aplicada Sim. periodicamente e tem que ter um padrão. Então, tipo assim, eu preciso escolher qual padrão eu vou Sim. fazer vou mirar, vou dar um target no padrão e vou seguir. Eu sabia que o listening e o speaking ia ficar para trás, assim, ia ficar devendo muito, então eu tinha que ir muito bem nas outras. O que é que eu fiz? Tinha um mês até a prova. Não tinha muito tempo. Eu falei: "Vou estudar para a prova. Eu não vou estudar em inglês, eu vou estudar para a Sim. prova". Então eu me preparei para a prova do TOEFL. E aí, para minha surpresa, eu tirei 385, Nossa! que era o que precisava. Então, assim, Meu não Deus. queria passar em primeiro, não queria passar em segundo, nem Só queria, queria. só queria passar. E aí passei, depois desse processo tiveram as cartas de aceitação e tal, mas assim, ainda esperando, né. Quando eu recebi a carta de aceite da universidade, eu fiquei tipo assim: "Agora vai. Agora eu tenho que falar para minha família, tenho que compartilhar com os Sim. colegas, eu acho que eu tô indo embora".
E da carta de aceite até ir embora, eles me deram 1 mês e meio. Então, tipo assim, Nossa. eu tinha 1 mês e meio pra mudar de país. Só pra dizer que ia passar os próximos anos. Fora. E assim, quando eu saí do interior, a primeira mudança que eu fiz foi pra Salvador. Então, eu saí do interior pra Salvador e de Salvador para os Estados Unidos, exatamente. Sem inglês, detalhe. Então, assim, o TOEFL dizia que eu tinha inglês, mas na real não era bem assim. Só que eu fui naquela despreocupação de que todo lugar tem brasileiro. Então, tipo assim, vai ter um brasileiro pra me auxiliar, pra me ajudar, ou alguma coisa do tipo. Não, não tinha. A universidade que eu fui era uma universidade que fica em Massachusetts. Ela fica numa cidade chamada Worcester. E essa universidade, eu era uma das únicas brasileiras nessa universidade. Tinha uma outra brasileira que viajou comigo, só que ela era da área de biologia e ela morava num prédio diferente do meu. Então a gente não compartilhava o mesmo prédio. E aí eu fui morar num alojamento da faculdade e tinha 5 meninas que iam morar comigo. Só que essas 5 eram americanas e não falavam outro idioma, nenhum outro idioma. E eu fui no ano entre 2013, 2014 e 2015. Eu retornei em 2015. Então não tinha IA, tecnologias, telefone. O Google Translate não fazia tradução simultânea. Não, jamais. O Google Translate você botava uma frase, daqui a uma semana ele dava a tradução. Malmente. Malmente. Então, assim, só para explicar para uma das meninas que dividia apartamento comigo o que eu estava fazendo no apartamento, que eu ia dividir com ela, eu demorei uma semana. Porque eu viajei do Brasil, meu celular do Brasil não servia mais lá. Então, eu não comprei logo um celular. Então, foi assim, eu me mudei para lá. Devo ter assinado muitos papéis, que eu não sei o que foi. Teve essa dificuldade do inglês. Eu tive a oportunidade de que a universidade me deu um curso de inglês para os primeiros meses. Então, eu não tenho. Nunca fiz curso de inglês aqui no Brasil, nem nenhum outro tipo de preparação. Você já fez lá? Eu fiz lá, e aí fiz um curso também intensivo. Não tinha contato com brasileiro nem nada, todos eram estrangeiros. Com mais ou menos 1 mês e meio no curso, eles já me jogaram na universidade. Tipo assim, você tem que pegar matéria. E tem que ir. Ou é agora e você não pode reprovar, porque se você reprovar, a gente manda você de volta. Então, assim, é isso aí. Pressão zero. Então, era a oportunidade da minha vida, não podia falhar naquele momento. Então, você já tinha conseguido. O mais difícil era ir. Eu consegui ir, falei, ninguém me conhece aqui, então o menos que eu fizer vai ser o melhor que eu vou poder fazer. Então, me dediquei muito, com 1 mês e meio eu estava na faculdade já, pegando matéria, cursando mesmo disciplina de computação. Fiz depois mais 1 mês e meio de curso de inglês que eles me deram para aprimorar. E com 3 meses lá, eu estava aplicando para tudo que aparecesse. Quando eu falo tudo, é tudo. E tipo assim, de CIA a MIT, Harvard, tudo que vocês imaginarem, eu apliquei. Você poderia migrar de universidade. Na verdade, não era nem para migrar. No Brasil, eu já fazia pesquisa. Então, eu tenho uma média de uns 13 anos como pesquisadora. Hoje em dia, ainda sou pesquisadora na área de tecnologia. E eu iniciei, no ano que eu entrei na UFBA, eu fiquei 6 meses na faculdade e já entrei para fazer pesquisa. Então, quando eu fui para lá, eu fui com um projeto de pesquisa em andamento. Então, qual que era a ideia? Eu já estou aqui, vamos espalhar esse projeto de pesquisa por aqui, arranjar um professor que cole também, que compre minha ideia e a gente fazer isso funcionar. Então, eu era a pessoa que estava fora do grupo de pesquisa. Então, o que eu fiz? Comecei a aplicar esse projeto para várias universidades. Só que, assim, eu acho que na época eu não tinha muita noção do que eu estava fazendo. Então, eu comecei a aplicar acreditando que eu ia dar conta do recado. A primeira universidade que me respondeu para o projeto de pesquisa foi MIT. Falou, a gente recebe você em outubro para você apresentar sua pesquisa. Eu falei, uau! Maravilha! Como é que eu faço isso agora? Então, eu fui ver todo o regulamento. Então, assim, tinha 3 meses de inglês. Então, não era um inglês suficiente para se comunicar. Mas, para nível acadêmico, foi aterrorizante. Eu falei, já tô aqui, tenho que ir. Então, eu tive a oportunidade de apresentar o meu projeto de pesquisa para uma pesquisadora iniciante que estava bebê, começando na pesquisa, no MIT. Então, tipo assim, aproveitar as oportunidades. Então, isso aí, lá nos Estados Unidos, eu não fui estudante do MIT, mas eu estudei na Assumption University. E eu participava de um grupo de pesquisadores em Boston que me deu, assim, a chance de andar muito por lá. Então, o MIT sempre estava, tive a oportunidade de conhecer alguns laboratórios deles. Tive a oportunidade também de estar em Harvard, no TED,
não como participante palestrante, mas como ouvinte, e foi uma experiência incrível para mim. Participei de alguns eventos também da MIT de tecnologia, onde eles lançavam algumas tecnologias e as empresas iam lá ver os projetos de pesquisa existentes. Era como se fosse uma feira de tecnologia. E, por incrível que pareça, em uma dessas feiras, há, sei lá, 13, 12 anos atrás, não vamos falar muito de tempo, porque eu me sinto velha, foi a primeira vez que eu tive contato com computação quântica. Ou seja, a gente está tendo isso agora, está meio que no boom. Mas há 13 anos atrás eu vi pela primeira vez algo ligado à computação quântica. E para mim foi assustador porque aquilo era muito novo, eu não tinha ideia do que era. Tipo impressão 3D, que hoje está mais em alta. Há 10 anos atrás eu vi na MIT uma base de uma casa sendo impressa dentro de uma piscina. E hoje a gente fica deslumbrado com a impressora fazendo algo menor. Então, assim, foi realmente uma experiência incrível. Tava, tipo, tudo indo muito bem. Tava tudo muito bom. Eu não queria vir embora. Até que completou um ano. Eu em Massachusetts estava bem feliz já. Tipo, estava em um dos polos mundiais de tecnologia. E aconteceu que o programa me notificou. Eu recebi uma notificação do programa dizendo que eu não devia estar lá. Aí eu fiz, eu não vou embora. Eu não vou sair daqui, porque a universidade que eu estava não tinha o curso que eu deveria estar. Eu estava alocada em ciência da computação e eu deveria estar em engenharia da computação. Só que isso estava nos pormenores dos papéis que eu não li. E eu, enfim, falei, ó. Mas você se matriculou errado? Não, eles que me Eles que matricularam. matricularam no lugar Então eu errado. falei, não vou embora. Só que aí, em meio a tudo isso, nesse grupo de pesquisadores de Boston, tinha uma pessoa que sempre estava em comunicação comigo e um dia eu falei, ó, pode ser a última vez que eu vou nesse grupo, então hoje eu vou, mesmo triste e tal. E fiquei lá quietinha, eu sempre ficava muito como ouvinte, porque tinha muita gente grande na pesquisa lá, então não me envolvia muito, eu ficava meio receosa de participar tanto. Conheci até um grupo de alunos da USP que estava fazendo pesquisa lá na MIT. Então a gente se agregava mais, porque era brasileiro e tal e tudo mais. E aí nesse dia, essa pessoa veio falar comigo, né? Tipo, o que aconteceu? Você tá mais afastada hoje e tal. Falei, eu vou ter que ir embora, provavelmente, pro Brasil. Eu tô bem triste. E aí o programa que eu faço parte quer me mandar pro Brasil. Aí ela, posso ajudar? Eu fiz, rapaz, eu acho que não, porque realmente é algo muito grande, envolve o governo brasileiro, envolve outras coisas. Ela me conte seus problemas, me conte o que está acontecendo. Aí expliquei para ela, olha, se você pudesse escolher universidade para você ir, para continuar aqui, se isso resolvesse o problema, você é para onde? Eu fiz, eu acho que você não vai conseguir fazer isso, nem resolver ela não, porque eu sou diretora do seu programa nos Estados Unidos, então eu posso resolver isso. E aí, nessa brincadeira, eu tive a oportunidade outra vez de escolher. E eu falei, eu quero ir para a Universidade da Califórnia, porque é um outro polo. Ela, o Caltech não entra, então eu não consigo tentar pleitear uma vaga para você no Caltech. Eu falei, a Universidade da Califórnia tá ótima já para mim, então eu vou estar nos dois polos. Aí demorou mais ou menos umas 24 horas, ela me mandou uma carta de aceite, e aí eu fui aceita na Universidade da Califórnia. Caramba! E me mudei para lá para fazer engenharia elétrica computacional na Universidade da Califórnia. E aí passei mais um ano para concluir a graduação. E nisso, minha graduação... Inicialmente era para você ficar 2 anos. Inicialmente era para ficar... Não, era para ficar um ano. Um ano só. 1 ano e meio no máximo. E aí eu fui para lá. Nisso, o meu curso no Brasil, que eu já tinha iniciado, eu fiz o aproveitamento das matérias que eu cursei fora. Sim. Então, acabou estendendo, ao invés de formar em 3 anos. Eu formei em 5, porque 2 desses eu fiquei lá. E minha graduação ficou graduação sanduíche. Então, eu tenho tanto as notas dos Estados Unidos como as notas do Brasil. E aí, quando eu voltei para o Brasil, ainda me formei na UFBA. Então, eu consegui ter uma gama internacional muito grande, porque eu fiquei nos dois polos, tanto na Califórnia como em Massachusetts. E isso foi, assim, transição de vida. Sim. Tudo mudou quando eu voltei. Depois, a partir desse momento, minha vida já não foi mais a mesma. Eu me envolvi também em outras coisas na Califórnia, porque eu já tinha um ano, já estava mais amadurecida, mais experiente. Então, pude conhecer lugares como o Vale do Silício, conhecer alguns lugares que são voltados especificamente para a computação, me envolver mais com programação, principalmente com programação de hardware, porque lá era mais forte, eu estava no curso de engenharia elétrica computacional. A gente viu a parte mais prática. Então, minha formação acadêmica saiu, tipo, lá da escola pública do interior,
foi para a UFBA, da UFBA foi para 2 universidades, que são universidades grandes, inclusive, nos Estados Unidos. E aí, eu retornei para a UFBA e quando eu retornei, em 2015, eu estava pensando sobre ser engenheira da computação, porque eu voltei fascinada com a parte prática de hardware. Mas, a educação, as pessoas geralmente me perguntam onde é que é melhor. É diferente, não é melhor. Então, era completamente diferente do que eu vi lá fora. E eu comecei a me apaixonar pela área de educação, de juntar o que eu tinha visto de computação com educação. Então, eu decidi retornar para a universidade para fazer uma segunda graduação, porque eu decidi que se fosse para ser professora, ia ser do jeito certo. Então, eu precisava, além da formação técnica, da formação pedagógica, didático-pedagógica. Então, eu voltei, me meti de novo numa graduação, sofrimento puro, não tô brincando, e fiz a licenciatura em Ciência da Computação, pela UFBA. Sim. Eu terminei em 2020... Ai, não sei data, 21, 22, já tem um tempo. E quando eu terminei, ganhei um prêmio da Sociedade Brasileira de Computação de melhor aluna de licenciatura da computação da UFBA. Eu fiquei muito surpresa porque eu só descobri no dia da graduação, então foi uma surpresa muito grande, foi bom. Fiz o curso com muita dedicação e já trabalhando na área. E hoje a função que eu exerço é especificamente por conta da licenciatura em computação. Então, essa é a minha trajetória assim, acadêmica. Achei pouco a graduação, voltei para fazer um mestrado na área de educação, mantendo a parte de pesquisa em computação e educação, e fiz algumas especializações em educação internacional. Então, tenho alguns certificados, depois disso, em educação específica internacional para a ciência da computação. E é isso, minha trajetória acadêmica, assim, resumidamente, é essa. Muito bom, maravilha. Você, enquanto você estava lá nos Estados Unidos, você teve, provavelmente, né, alguns choques culturais, né? Eu não digo do idioma, mas muito do comportamento, né, da forma como as pessoas se comunicam, se comportam lá. O que você tem de história para trazer para a gente? Traz um exemplo aí de uma experiência Vou dar um sua só de para choque vocês darem cultural. risada. Diga. Na verdade, 2, já menti, tá vendo aí? O primeiro foi que, no primeiro dia de aula, eu lembro, eu tinha uma aula de computação no laboratório. Sim. E o meu primeiro choque cultural foi que eu me perdi na universidade e não sabia onde era a sala. Então, eu já cheguei atrasada na minha primeira aula, nervosa. E aí, eu não conseguia pedir informação também de onde era a sala, porque ninguém me entendia. Quando eu cheguei no laboratório e que eu abri a porta, tinha, sem brincadeira nenhuma, tipo uns 20 Mac de 27 polegadas cada um, e cada aluno ia sentar em um e fazer a sua prova. Primeiro dia de aula, a professora não deu aula, era uma prova. E vários Macs. Eu falei, gente, isso aí no Brasil não existe. Isso é contra a lei. Então, assim, já foi... Eu não usava iOS, então eu não usava o sistema. Já foi um choque ver tantos computadores, sabe, grandes, assim. E Mac, então, e uma prova. Eu não sei nem como é que entra no sistema, como é que eu vou fazer uma prova? Você nem usava o macOS ainda. Como é que eu vou fazer uma prova? Então, esse foi um dos primeiros choques culturais. E logo depois, acredito que na semana seguinte, eu tinha uma aula que era de produção de artigo em inglês. Então, era uma turma pequena, devia ter, sei lá, umas 12 pessoas, porque eu falei, vou melhorar minha escrita acadêmica e tal. E aí, a aula era tipo ler os textos, comentar os textos e escrever novos textos. Aí eu fiquei, falei, nossa, que maravilha. Pra quem tem inglês. Pra mim que tô aprendendo inglês, vai ser perfeito. Então eu ficava bem calada nessa turma. Aí um dia saindo, eu lembro. Eu lembro a roupa que eu tava, pra você ter ideia do tamanho da vergonha. Tava saindo na porta e alguém fez assim, WhatsApp. Aí eu, nem me conhece, tá pedindo meu número, que absurdo isso. Aí a colega ficou olhando pra mim assim com a cara meio estranha e falei, não. Aí ele, WhatsApp. Aí eu, não. Aí ela, tá perguntando como você tá. Ela, tipo, how are you? Aí eu sei, tá. Aí então, tipo, foi um dos choques culturais, porque a gente acha que o inglês que a gente aprende nos cursos e vídeos e afim vai ser suficiente. É tanto que eu tenho muito cuidado quando eu falo de fluência, porque você precisa estar muito imerso no idioma para você ser fluente. Então, vícios de linguagem, frases. A gente aqui em Salvador tem frases que a gente fala em português que ninguém entende.
porque são nossas, tem palavras que até foi, sei lá, a gente que criou. Então, no inglês também tem isso. Então, a fluência, ela requer uma certa imersão no idioma para que você adquira a fluência. Isso foi uma coisa que me chocou muito, porque o inglês básico que eu estava aprendendo no curso, eu achava que era suficiente, e não foi. Então, foi muito de vivência, de ouvir, de boa vontade das pessoas em me falarem o que elas queriam dizer, o que ela realmente estava dizendo. Coisa simples, né? É. Tipo, WhatsApp. Eu pensei logo no número, eu falei, gente, nem telefone eu tenho aqui. É muito bom isso, esse lance do choque cultural, porque principalmente a galera que está nos ouvindo, né? A maioria trabalha com tecnologia ou está querendo entrar na área de tecnologia. E eu recebo muitas perguntas, principalmente de como é que faço para trabalhar num time internacional, conseguir um trampo para gringa, um trampo internacional. E esse lance da comunicação é o que normalmente pega muito a galera, né, no início. E essa questão em relação da diferença de você saber o inglês básico e você saber se comunicar muito mais do que o técnico, né, do inglês, essa questão cultural é extremamente importante para a pessoa se desenvolver, né? Sim. Então, imagina, ser desenvolvedor, entra na dele, o cara já perguntou WhatsApp. E aí você não sabe. Pô, O número não o WhatsApp, brother, não aprendi isso na aula de inglês. A primeira coisa que a pessoa pergunta, você já não consegue pegar. É bem isso aí. E normalmente, para quem está aprendendo inglês, é muito emocional, né? Ah, sim. Então, tipo, se a primeira coisa que a pessoa disser você já não sabe, por mais que você entenda as próximas palavras, a confiança vai embora. E normalmente você não desenvolve muito bem, né? Aí a gente recebeu aqui a Darlan, que hoje é um DevOps Senior Engineer para gringa, trabalha para gringa. Ele tem um inglês muito bom, sempre teve, e aí ele falou isso pra gente também, né? Dizer, poxa, o inglês na hora de se comunicar com a galera lá, eu tô falando inglês porque eles não sabem português. Assim, quem é o bilíngue sou eu. Então isso inclusive viralizou nas redes, esse corte dele falando isso, foi muito legal. Ele falando sobre essa questão. E a questão do choque cultural é uma coisa que você tem que... O Gomex, que teve aqui, que também trabalha para a gringa, também é DevOps Engineer Senior, ele falou também sobre essa questão de você tentar se adaptar um pouco à cultura da pessoa, né? É importante. Porque no trabalho, no dia a dia, vai ser extremamente importante. Sim, com certeza. É incrível isso, porque são muitas mudanças. Não é só o idioma, não é só falar. Então, tem mudanças de comportamento, por exemplo. Eu hoje trabalho no ambiente internacional, então, por mais que seja no Brasil, ainda assim é um ambiente que tem, eu diria que 90% de quem trabalha comigo hoje é de outro país. Então, a língua em comum para comunicar, desde a hora que eu chego no trabalho, a hora que eu saio, é inglês. E o comportamento em si, a dinâmica, a organização, a educação, a base educacional é diferente. Então, eu não digo nem educação em termos de comportamento, é porque hoje eu dou aula numa escola internacional. Então, a base educacional, todos os standards, que são as questões das competências, habilidades, são diferentes. Então, muda completamente o contexto. Até a objetividade do que você fala é vista com outros olhos. Então, realmente muda muita coisa. Não é só a comunicação, não é só saber falar. Saber falar, na maioria das vezes, não é suficiente. Você tem que saber se expressar. E isso, às vezes, não envolve gramática. Você tem que aprender a comunicar bem o que você quer dizer. Se a outra pessoa entendeu, você não vai ser professor de língua inglesa, nem professor de língua portuguesa. Então, se a outra pessoa entendeu, é a comunicação. Se a comunicação foi estabelecida, o objetivo foi alcançado. Principalmente na nossa área de tecnologia, que a maior parte dos nomes já são ditos em inglês. Então, acaba facilitando muito pra gente. A gente já tem familiaridade com as coisas em inglês. Para quem programa, então, você quase vê inglês o dia todo e não percebe, porque todas as linguagens de programação que eu conheço na vida fazem jus ao inglês. Todos os nomes são em inglês. Então, as palavras reservadas, comandos, são todos em inglês. Então, a gente já tem uma vantagem aí na frente de muita gente, que é aprender a partir disso, a organizar frases. E tem frases-chave que você pode usar no seu dia a dia. Eu, por exemplo, no meu ambiente de trabalho, tem frases que eu uso sempre, tem palavras que eu uso sempre. Então, eu já melhoro a pronúncia dessas palavras, a aplicação dessas palavras numa frase.
A ideia é evoluir. Então, a fluência a gente consegue dessa imersão. Não tem outra maneira de conseguir nem de aprender se você não praticar. Então, a confiança que você tem ao falar outro idioma, você constrói, infelizmente ou felizmente, praticando. Você só vai aprender, só vai perder o medo se você perder primeiro o medo de errar. É isso mesmo. Então, não tem jeito. E é engraçado que eu já entrei em contato com várias pessoas da área de tecnologia em inglês e todo mundo conversa com algumas pessoas que também já tiveram essa experiência como desenvolvedores e tem a diferença do inglês do indiano para o inglês britânico, para o inglês Bastante. americano. Então não basta só, como você disse, né, trabalhar com times internacionais que você trabalha hoje. Você aprende a usar acentos diferentes, né? Os sotaques diferentes, o francês falando inglês. Então, tipo, hoje em dia eu também estudei inglês, inclusive com você, durante muitos anos. Para aprender os diferentes sotaques, demora. E para você entender que, de fato, é diferente, assim... O francês ele tem um sotaque característico e quando ele fala inglês ele traz um pouco desse sotaque, né? O indiano a mesma coisa. Você percebe que o sotaque indiano é muito forte e tem algumas palavras que se confundem. Então você ouvindo diversos idiomas deve ter uma experiência. Você que trabalha todos os dias com isso Sim. deve ter uma experiência boa, né? Em relação a isso, a ser multicultural, não só americano. É bem complexo isso, porque, por exemplo, eu tenho inclusive alunos que não falam português, então, e são de outros países. Sim. Essa mistura do o que a gente chama de accent. Fora do americano, né? Fora Você do tem alunos, americano. você tem alunos de qual? Rapaz, são Quais muitas países? nacionalidades. Eu tenho um aluno britânico, eu tenho um aluno que não fala nem português e está aprendendo inglês porque fala alemão. O aluno que fala espanhol. Tem um aluno que fala idiomas que são mais difíceis, por exemplo, como mandarim. E aí não tem outra possibilidade a não ser o O inglês. nativo dele é mandarim. É mandarim. Então, assim, tem uma diversidade muito grande, que acaba dando a gente a oportunidade de ouvir diferentes accents, que são os sotaques. Mas pra gente aqui em português funciona meio que parecido. Então, tipo, em Salvador, pelo menos pra mim, eu posso falar, tipo, porta. Mas em São Paulo é porta. A gente puxa o R. Então, acontece pra gente também. Não é algo tão diferente. Só que quando puxa pra outro idioma, nossa, gente, fica muito complexo. Eu me arrisquei aí a fazer 2 anos de francês. E é engraçado como quando a gente tem uma segunda língua, quando eu ficava ruim assim no francês, que eu não conseguia pronunciar, até hoje eu não estou muito boa, mas quando eu conseguia pronunciar, eu não corria para o português para tentar achar a palavra, eu corria para o inglês. E isso é muito engraçado. Eu acho que uma das melhores sensações que eu tive com o inglês foi quando eu consegui ouvir algo e entender aquele algo sem precisar traduzir na minha cabeça. Sim. Então, tipo, foi uma das melhores sensações que eu tive na vida, assim, tipo, eu acho que agora eu consigo entender inglês. Isso acontece sempre? Não, porque nem português, às vezes, eu consigo entender o que as pessoas estão falando. Então, assim, eu não me cobro ao ponto de conseguir entender tudo em um outro idioma. Tipo, a cabeça da pessoa já não funciona muito bem, que é de computação. Aí já tem 2 idiomas, tentando aí aprender um terceiro. Sim. E aí você ainda esperar que ela saiba tudo é um pouco improvável. Então, nem em português eu sei tudo, eu não conheço todas as palavras da minha língua materna, que é português. Eu não me cobro conhecer todas da língua inglesa, que é meu segundo idioma. Mas eu faço o melhor que eu posso todos os dias para estar sempre aprendendo um pouco mais, uma palavra nova. Então, por dar aula nesse sentido, e que para mim foi há 2 anos atrás, se você me perguntasse se eu tinha condições de dar aula de computação em inglês, eu não sei se a resposta que eu te daria era sim. Mesmo depois de intercâmbio, anos dando aula, inclusive particular, Sim. de conversação, me comunicando, inclusive via telefone. Eu tenho muitos amigos que moram fora e eu tenho contato com esses amigos. E que o idioma em comum para a gente poder conversar é inglês. Mas estar na sala de aula é diferente. O vocabulário que você usa para uma conversação ou para uma aula de conversação é completamente diferente do vocabulário que você usa numa sala de aula, dando aula de computação, ou seja lá do que
que você vá dar aula. Então, é um jeito de falar diferente. Então, eu tive que aprender muita coisa. Inclusive, o currículo também, eu tive que aprender muita coisa. O currículo para dar aula de computação. Aonde eu estou dando hoje não é um currículo brasileiro. Então, tem outros regimentos, outras normativas, outras leis que regem esse currículo. Então, é um vocabulário completamente diferente. Então, eu acho que assim como eu me joguei lá atrás no intercâmbio, essa foi uma empreitada nova. Então, eu estou no meu 2º ano como professora internacional dessa área de computação. Assim, tô amando, mas aprendi muita coisa. Tipo, não era o suficiente o inglês que eu tive. Então, eu aprendo muito com os meus alunos, aprendo muito com os meus colegas de trabalho, no ambiente de trabalho, porque eu continuo tentando desenvolver a língua. Então, é a prática, é dia a dia. Ah, Grace, mas eu não trabalho no ambiente internacional, eu não tenho contato com tanta gente assim da gringa, eu não tenho contato com tanta gente que fala inglês. Então, tem outras coisas que você pode fazer que vai te ajudar, talvez em passos mais lentos, mas que vai te ajudar a desenvolver isso. Que eu sempre falo, você pode ouvir podcast, você pode assistir vídeo. A dica que eu mais gosto de dar é de filme. Todo mundo gosta de assistir um filme com a pipoquinha. Então, tipo assim, tem aquele filme lá na gaveta que você já assistiu 200 vezes. Coloque ele em inglês, com legenda em inglês, porque você não precisa se preocupar com a história. Você já sabe a história, você não precisa descobrir o que vai acontecer. Então, qual é o intuito de você assistir novamente? É você tentar pegar o máximo de vocabulário que você conseguir. E ter cuidado também com os filmes, porque tem filmes que tem um accent mais britânico, outros mais americanos, a depender da época. Se for filme mais antigo, tem vícios de linguagem mais antigos. Se for mais novo, tem muita gíria, muito vício de linguagem novo, igual música. Mas aí você precisa balancear o que é que você está buscando e assista pelo menos umas 2 vezes em inglês. Uma com áudio em inglês, legenda em inglês, e a segunda vez com o áudio apenas em inglês. Porque você já leu a legenda anteriormente, você já sabe a história. Então, se você está vendo aquilo mais de uma vez, ajuda na técnica de memorização, obviamente, e você vai tentando adaptar isso para aplicar o que você ouviu em sentenças, novas sentenças. Tipo, fulano falou isso. E não pense que eu parei de fazer inglês. Eu dou aula de inglês, eu dou aula em inglês, mas eu tenho aula de inglês. Então, hoje eu faço aula de conversação, nível avançado, com uma americana, inclusive, para aprimorar meu inglês. Então, o fato de eu dar aula não me coloca num lugar onde eu não preciso mais aprender. Então, eu continuo fazendo aula de conversação de língua inglesa, hoje em dia, que é para não perder a prática, porque é igual quando você para de praticar qualquer outra coisa. Programação, por exemplo. Você para de programar, passa 2 semanas sem programar, você esquece até como é que faz um Hello World. Sim. Então, assim, tem que estar o tempo inteiro alimentando isso, praticando isso, e enfim. Eu acho que no mínimo aí assistir. Eu acho que o mínimo esperado é assistir em inglês com a legenda em português. O mínimo. O mínimo. É para você, se pelo você menos, quer, de fato, prestar estar atenção em algumas imerso palavras. nisso, eu acho que é assim. E faça isso pelo menos 2 vezes por semana, porque eu acho que, inclusive, para quem está tentando aprender inglês imersamente, 1 hora por semana é pouco. Faça 15 minutos por dia, 20 minutos por dia, ouça um podcast. Esse lance do hábito ser menor, mas com intervalos menores, né? É melhor 15 minutos por dia do que 1 hora por semana. Tipo assim, por mais que a soma talvez não dê, independente da soma de tempo dar menos, mas dar menos intervalos ajuda bastante também. Né? Uma outra dica é tentar desenvolver as 4 habilidades juntas. Então, tipo, tente falar, tente ler, mas tente escrever também, não deixe a escrita para trás. Eu tenho um problema com o inglês que é bem pontual. Eu não consigo falar o que eu não sei escrever. Isso é bom e é ruim. É bom porque aí acaba desenvolvendo a escrita junto com a fala, e é ruim porque enquanto a minha escrita não desenvolve, minha fala também não... Eu não consigo expandir, tipo, o meu vocabulário. Então, é bom sempre estar tentando desenvolver as habilidades juntas. Uma outra coisa a gramática ela é importante. Ela é extremamente importante. Mas ela não é a prioridade quando você começa a aprender uma língua. E eu sempre faço um comparativo a uma criança. Quando você recebe um bebê na sua casa, por exemplo, você não ensina gramática para ele.
Você quer que ele se comunique. Então, ele vai, sei lá, apontar para a água e falar aba e vai apontar, vai dançar, vai derrubar a água em você até que você entenda que ele quer água. Sim. E o importante para ele é ele beber água. Então, é a comunicação que ele tem naquele momento. É o que ele tem de ferramenta de comunicação para poder pedir água. E isso vai evoluindo com o passar do tempo. Então, assim, ele aprende que não é aba, é água. Sim. Ele aprende que não precisa mais apontar, que ele pode falar. Mas isso é um processo. Então, assim, respeite o seu processo, o tempo que você tem de aprendizagem. E lembre-se sempre que todo mundo começou do nada. Todo mundo começou, ninguém nasceu, inclusive, sabendo falar. Então, são habilidades que você precisa desenvolver. E para desenvolver, você precisa estar sempre praticando e aperfeiçoando o que você está fazendo. Então, a gramática, ela vem como uma forma de suporte e aperfeiçoamento. Quando você já tem algo para consertar. Não adianta eu introduzir gramática para você. Se você está aprendendo um novo idioma e começa a falar gramática, você vai desistir. Porque gramática é difícil. Eu dou Até o super português, ponto. né? Até em Então, português. eu dou super ponto pra galera aí do português, da língua inglesa que estuda gramática, porque pra mim é extremamente difícil. Então, assim, como é que eu vou adicionar algo difícil a algo que eu não sou nem iniciante? Sim. Então, inicie primeiro. Depois você conserta, arruma, aprimora o que você tem com a gramática. E acredito eu que, assim, o seu processo de aprendizado com inglês, eu acho que ele foi um pouco mais sólido e complexo, muito por você ter passeado pelo inglês acadêmico, o inglês de ensino, porque, assim, uma coisa, acredito eu, né, que seja mais simples você que é dev aí e que está aprendendo inglês para se comunicar, né, é um inglês técnico ali, você precisa aprender a entrar na dele, falar o que você fez, o ticket que você resolveu, se você está com bloco ou não. Então, talvez começar a trabalhar como desenvolvedor, se for esse o caso da galera que está nos assistindo, seja um pouco mais fácil, né? Um pouco menos doloroso, também sofrido, porque você teve uma jornada extremamente mais complexa, né? Você foi para a área acadêmica e área de ensino, para você ensinar e ensinar para um público muito específico, que é um público de adolescentes e crianças, então, tipo, você precisa ter uma linguagem completamente diferente. E para você ser desenvolvedor e estudar inglês, desenvolvedor na gringa, você precisa do inglês técnico ali, que está muito mais, como você falou, né? Está muito mais próximo do dia a dia. As palavras-chave já são em inglês, né? Então você está ali falando sobre cloud, falando sobre linguagem de programação, todos os frameworks, tudo em inglês. Então, o nome das tecnologias também em inglês. Então, minha dica é tentar montar talvez sentenças com essas palavras que você usa o dia todo. Sentenças curtas, inclusive. Não precisa ser sentenças muito grandes. E aí, a partir do momento que você consegue montar a sentença, você guarda ela guardadinha. Porque a ideia não é você saber escrevê-la, mas é saber aplicá-la. Então, no futuro, você pega essa sentença e transforma em um parágrafo de 2 linhas. E vai aumentando com o passar do tempo a partir do momento que você entende o que você escreveu. Porque não adianta você tentar escrever um texto de cara se você não consegue montar uma sentença com aquilo que é algo do seu dia a dia. Então, tenta listar, assim, um exercício aí para quem está nos ouvindo, nos assistindo, tenta listar as palavras que são mais comuns dentro do seu dia a dia, já que você está pleiteando aí uma vaga na gringa ou trabalhar com desenvolvimento nessa área. E lista elas, palavras mesmo, não precisa formar frase. Palavras que você gostaria de saber em inglês. E aí depois você vai para o velho e bom dicionário, eu aconselho realmente um dicionário em inglês, e ver a aplicação dessas palavras. Porque aí você começa a ver como elas funcionam na frase. Porque a mesma palavra é igual em português, que a gente tem manga, carteira, que significam coisas diferentes. Então, você trabalhar com a aplicação dessas palavras em frase é que vai trazer para você a destreza de, depois disso, escrever um parágrafo, uma sentença mais completa, mais complexa. Então, é um exercíciozinho que, se você anota 5 palavras por dia e aprende como essa palavra funciona numa sentença, cara, você vai desenvolver rápido o idioma, porque você vai começar a trabalhar, a crescer o seu vocabulário. Então, se você tem vocabulário, torna a ideia de você falar fluentemente mais fácil, porque você não vai ficar dando pausas, buscando na sua cabeça a palavra que você quer falar. Ela já existe em algum lugar. Então, a computação ajuda a gente um pouquinho com isso, porque computação as coisas funcionam assim. A gente precisa de alocação na memória, o espaço já existe. Então, a gente só busca informação. Então, para quem é de computação, vai ajudar aí, ó. Já tem entendimento. Maravilha.
Inclusive, muitos dos nossos convidados que vêm aqui têm também inglês fluente, né? E a maioria deles, ou inglês avançado, né? Talvez não fluente, mas o inglês que permite a comunicação com um time internacional. E muitos deles trazem dicas também muito legais, né? O Moisés, esse foi o último, ele, que é da área de redes, entrou recentemente na BYD, uma empresa internacional. Então, tipo, o inglês, na maioria dos convidados que vieram aqui, teve um papel muito importante em oportunidades. Então, entrar em empresas multinacionais, como é o caso do Moisés, que entrou na BYD, o Adarlan, que também é DevOps num time internacional. O Gomex também trouxe algumas dicas em relação a ele sobre choque cultural, né? Ele falou assim, meu choque cultural grande foi assim, que foi uma dica grande que ele recebeu, foi normalmente a pessoa que está usando o inglês, e falando mais especificamente do americano, eles são mais diretos, né? Então, tipo assim, eles não dão muito floreio. A gente que é brasileiro, quando você pergunta, você fez o relatório? A gente justifica primeiro, para depois dizer sim ou se não. E às vezes nem diz direito se sim ou se não. O americano, ele tem esse lance de responder logo com sim, eu fiz, ou não fiz. fiz. E aí depois, talvez, complementar com o porquê não. Uhum. E essa dica que o Gomex trouxe foi bastante interessante, porque eu também tive esse choque quando eu não sei se você teve essa experiência, né? Tipo, as pessoas serem mais diretas ou mais secas, né, aparentemente. E isso Ok era a resposta pra tudo. Ok. resposta pra tudo. Exatamente. Mas sabe uma coisa interessante sobre isso que você falou? Eu tenho uma colega de trabalho que ela é americana e a gente é muito próxima. E eu tava conversando um dia com ela sobre isso, sobre essa questão de ser direto. Sim. Eu odiava ouvir ok na época que eu tava, tipo, nossa, que horrível. Eu sempre fui muito comunicativa. Então, eu sempre conversei muito com as pessoas, como você tá, e quer saber da família e tal, não sei o quê. Mas é uma coisa minha. E aí ela falou assim, essa questão, pelo menos pra mim, como norte-americana, é o seguinte, a gente respeita tanto o seu tempo, que se a informação ela precisa e você precisa responder rápido, eu não vou perder o seu tempo perguntando coisas que talvez não tenha interferência na informação. Então, não é porque eu não me importo com você, é porque eu me importo o suficiente com o seu tempo para ser objetiva e ter só a informação que eu preciso ter. Então, se eu quiser conversar com você, saber como é que você tá, como vai essa família, eu vou marcar um café com você para isso. E não naquele momento. Então, por isso que pelo menos pra mim, como norte-americana, a gente é tão objetivo. Nossa, achei aquilo tão bonito. Falei, agora eu não vou mais nunca reclamar do ok de ninguém. Isso realmente é muito bonito. E é engraçado que a forma como a gente, eu digo a gente brasileiro, né? A forma como a gente brasileiro entende, compreende a cultura, por isso que o nosso cultural é muito importante, né? O porquê eles são dessa forma, o porquê aquela frase vem daquele jeito, ou porquê eles querem respostas mais rápidas e secas e diretas. Isso impacta também na forma como a gente recebe, na forma como a gente responde, na forma como... Porque são coisas, são dicas no inglês que não estão na gramática, né? Como você falou, não estão... Você não acha no livro? Elas estão subentendidas. Então, tipo assim, você precisa dessa dica para poder melhorar seu inglês, porque é a partir daí da compreensão do porquê eles são assim, você consegue entender e até respeitar e ser direto também com eles, para que a comunicação flua mais. E então, esse lance de entender a cultura é extremamente importante na hora de se comunicar, né? Isso independente do idioma, inglês, francês, espanhol, qualquer um, a gente está falando no inglês aqui. Português, às vezes, é até interessante. português, às vezes, é interessante. Quando a gente muda de estado, no Brasil mesmo, você já tem essa experiência. Sim. Eu saí de Salvador para fazer um trabalho em 2 estados do Brasil. Um no Pará e outro em Mato Grosso. Eu estava com uma pesquisa de mestrado andando. E assim, é completamente diferente do que a gente tem em Salvador. A comida é diferente, a maneira de se comunicar é diferente. Então, assim, não foge muito do que a gente já tem. O que muda? O idioma. Então, mas a maneira como as pessoas vivem é completamente diferente de como a gente vive aqui na Bahia, em Salvador, no Nordeste. Então, são coisas para a gente pensar para que não distancie a gente do aprendizado da língua. Tipo, nossa, tem que aprender muita coisa. Tem que aprender a cultura, tem que aprender como eles falam, o que eles gostam. Então, é coisa para a gente não criar mais barreiras do que
a confiança que às vezes a gente já não tem, não colabora para que a gente aprenda outra língua. E ter cuidado para que isso não sejam justificativas para não aprender o idioma. Então, assim, no início, o que eu posso te dizer é que vai ser difícil. Sim. Não vou mentir para você, vai ser difícil, mas vai ficando fácil com o tempo. Vai ficando mais fácil com o tempo. Bacana. Essas pessoas que eu citei e que tiveram esse impacto na carreira tiveram o inglês como porta de entrada para muita coisa. E você, a gente já sabe que você dá aula na escola internacional, então provavelmente o inglês foi extremamente importante. Mas fora nessa oportunidade, você já teve oportunidades que só foram possíveis através do inglês? Manda aí pra gente, Pinti. Ah, sim, com certeza. Onde eu estou hoje, inglês foi crucial. Tipo, obviamente o currículo fez diferença, ser da área de computação fez diferença. Ter a licenciatura em computação fez muita diferença, mas mais diferença ainda fez o inglês. Antes de trabalhar onde eu estou trabalhando hoje, eu trabalhei como analista, então trabalhei nessa área de análise de hardware, de software, de desenvolvimento, e foi para uma multinacional também. Então foi crucial eu saber inglês. Por quê? Porque a nossa equipe de chefes metade era chinês e metade era dos Estados Unidos. Então a comunicação, as instruções, o que tinha sido feito, o relatório, tudo era passado em inglês. Inclusive, parte da minha entrevista para entrar nessa empresa foi em inglês. Então, o que eles queriam não era alguém que tinha apenas o conhecimento técnico, que conseguisse se comunicar em inglês para isso. E nosso trabalho era bem crucial, porque a gente trabalhava com análise de coisas que ainda não tinham sido lançadas no mercado. Caramba. Então, tipo, era uma comunicação complexa pelo fato de que tudo que a gente estava fazendo era muito novo e se fosse para o mercado com uma informação errada, a responsabilidade era muito grande. Então, assim, foi de fato crucial a gente ter um inglês avançado para escrever e para falar para esse trabalho de analista. E agora, onde eu estou, então, se eu não tivesse inglês, mesmo com o currículo maravilhoso que eu tinha, não seria possível, porque as aulas são 100% em inglês, a comunicação é feita 100% em inglês, os meus chefes não são brasileiros, então a comunicação com eles, com todos os meus superiores, é feita em inglês também. Então, é bem, assim, se eu pudesse dar um conselho hoje para quem está assistindo, aprenda inglês, porque eu tenho, inclusive, amigos que perderam oportunidades maravilhosas por não ter inglês. E tem um currículo, assim, impecável na área de desenvolvedor. Excelente desenvolvedor, muito bom. Mas o inglês estava ainda caminhando. E aí acabar ficando para trás, tendo qualificação para a vaga, mas não tendo condição de se comunicar com o país que está oferecendo a vaga. E aí torna isso um pouco complicado. Então, assim, tente alinhar ao desenvolvimento do seu currículo profissional ao currículo de idiomas. E isso foi uma coisa que eu fiz lá atrás sem saber. Então, assim, não foi planejado. É tanto que inglês, para mim, eu achava que era uma coisa que eu nunca ia aprender. Eu odiava inglês. Eu escolhi fazer espanhol na escola, porque eu achava que inglês eu não ia entender nunca. Então, assim, é de uma pessoa que saiu do eu odeio inglês para o eu talvez aprenda e agora eu preciso para viver. Sim. Então, é um gradiente, assim, bem grande. É uma mudança bem grande. O gráfico foi lá em cima e voltou várias vezes. Mas foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, porque eu sempre falo que tem algumas escolhas que eu fiz. Se eu colocasse aí como a terceira escolha, melhor escolha da minha vida, foi a área que eu escolhi, que é computação. E isso, de fato, hoje eu entendo, eu tenho maturidade para entender isso. Porque o que eu faço aqui, eu posso fazer em qualquer lugar do mundo. Isso então, para mim, é a melhor coisa que computação poderia me trazer hoje. E eu ainda fiz algo na minha carreira que lá atrás, eu não sei se você lembra, mas quando a gente estudou junto, compartilhou essa vida acadêmica, eu sempre falava, vou fazer licenciatura e vou fazer bacharelado, porque se não der certo de um lado, vai dar do outro e tem que dar certo de alguma maneira. Eu sempre brinquei muito com isso, mas nunca levei a sério que de fato eu iria conseguir fazer isso, porque eram anos de estudo, eu não sabia se eu ia aguentar ficar na faculdade tanto tempo. E acabou que foi exatamente o que eu fiz. Então, eu tenho tanta formação de bacharelado, que é a parte acadêmica, para a parte técnica e parte de pesquisa, desenvolvimento de pesquisa na área, como a parte educacional. Então,
Meu foco educacional da licenciatura da computação e do mestrado tem uma vertente que é oposta, mas que se conecta de alguma forma. Meu primeiro curso foi interdisciplinar. Então, conectar isso para mim ficou muito fácil. E foi uma das melhores coisas que eu pude fazer na minha vida. E ter inglês só potencializou isso de uma forma assim exponencial. Eu posso dizer que de fato foi exponencial. Porque mesmo que eu tivesse um background, um currículo, tipo, excelente, eu estudei em universidades públicas, em boas universidades, meu mestrado também é da UFBA, então tem nome, tem um certo respaldo. Mas, para quê? Se eu Sim. precisasse pleitear qualquer coisa para fora, lá fora, assim, a UFBA tem um belo nome no Brasil, isso a gente não pode negar, mas lá fora ninguém sabe quem é a UFBA. Se eu não souber falar inglês, ninguém vai continuar sabendo, porque até para isso, para fazer com que o nome da minha universidade, do Sim. lugar de onde eu saí, seja grande em outro lugar, eu preciso saber explicar o que ela é. Então, se eu não tenho idioma para isso, as pessoas vão continuar desconhecendo esse lugar, eu vou continuar sem saber explicar o que eu faço em outro idioma, e meu currículo vai ser grande só para mim. Sim. E uma coisa que eu nunca quis foi que meus títulos e afins fossem pedaços de papel na parede. Então, Perfeito. para mim, isso não conta. Ou eu aplico eles, ou vão ser só o retrato de 4 anos de sofrimento na universidade que não serviram para nada. Então, precisa ter aplicação. A mesma coisa no inglês. Então, por que hoje eu dou aula em inglês? Porque hoje eu me esforço em dar aula de conversação em inglês. Porque tem que ter aplicação. Sim. Se não tem aplicação, não funcionou. Então, é basicamente isso. Perfeito. Então, seguindo essa linha de raciocínio, os desenvolvedores, eles já têm, para você que quer escolher a área de desenvolvimento de software, não só desenvolvimento, né? Desenvolvimento, DevOps, todas as áreas da fim de tecnologia, a gente já tem uma profissão favorável para ela ser global. Você restringir a países que só falam português, você está restringindo sua própria carreira, né? Tipo, Sim. você poderia... E outra dica que eu dou para a galera também que está começando na área de desenvolvimento de software por exemplo, o Gomex esteve aqui, ele faz parte do time internacional, o time global da organização do DevOps Day. Né? DevOps Day é o evento que, inclusive, eu organizei em Feira de Santana e que vai ter aqui em Salvador de novo em dezembro, tem em várias cidades no país e fora do país, né? Porque surgiu dos Estados Unidos. Tem no mundo inteiro e tem um time global que se comunica em inglês pelo Slack. Então, tipo, uma boa dica pra galera também que tá entrando eu gosto da área de DevOps. Pô, vai no DevOps Day e entra na comunidade do DevOps Days. Né? Organiza um DevOps Day na sua cidade, entra no time global, participe da comunicação lá com o time global. Isso vai ajudar bastante a galera. Tem reuniões que são em inglês, então, tipo, perfeito, né? Para quem é desenvolvedor, quem é da área tech, todas as outras comunidades têm também, né? A Python tem, a Golang, todo mundo tem. Todas as tecnologias, a maioria delas tem uma comunidade, que normalmente é internacional, que normalmente tem um Discord, um Slack ou alguma ferramenta onde o pessoal se comunica em inglês lá. E aí é uma boa dica também para vocês já matarem duas coisas, né? Participar de comunidade internacional, que é extremamente importante para o currículo do dev, e aprender inglês ao mesmo tempo. Massa. Maravilha, não? Só faltou café agora. Só faltou um cafezinho. Grace, a comunicação hoje no seu dia a dia em relação ao inglês, você passa hoje então mais tempo falando inglês do que português? Sim. Inclusive tem sido uma tarefa bem difícil para o meu marido. Porque lá em casa está proibido português. Ele também é fluente em inglês? Ele tem um inglês bom? Sim, né? Ele tem. Ele, inclusive, tem um vocabulário incrível, mas ele não pratica muito. Então, o vocabulário dele, hoje em dia, é maior do que o meu, mas eu tenho mais prática que ele. Então, Sim. eu falo... eu diria que a diferença entre o meu inglês e o dele, e que é o que a gente chama de fluente, eu falo com mais fluência. Sim. Eu penso menos para falar. Sim. O que dá uma falsa sensação de eu ter um vocabulário maior, quando na verdade ele tem realmente um vocabulário muito grande, mas pela falta de prática não tem tanto. Então, falei, vou unir o útil e agradável. Sim. Então a gente fala inglês em casa, você pratica mais e eu não esqueço. E eu aumento meu vocabulário, né? Claro, todo interesse. Senhora. Então assim, desculpa amor, mas você dá mais interesse. Então a gente fez um certo acordo de se comunicar em inglês.
Obviamente que tem o dia que você está cansado e você tem o privilégio de saber mais de um idioma, então a gente precisa utilizar isso de uma maneira muito inteligente. Então, nossa, você acorda e dorme falando inglês. Não, né? Pelo amor de Deus, gente. Tem hora que cansa. Você ainda sente que o português gasta menos energia para você? Sim, com certeza, porque é sua língua materna, né? Então, quando você quer se expressar para que a pessoa entenda 100% do que você está falando, sem nenhum corte, sem nenhuma interferência, você vai fugir para sua língua materna, que é como você se expressa melhor. Obviamente que você deve se esforçar ao máximo para se expressar em português ou em inglês, que é onde você busca, às vezes você demora. E se tem alguém na sua casa que você consegue fazer isso, torna esse processo mais fácil, porque é uma pessoa que é próxima a você, que tem intimidade, que não vai te julgar se você errar, ou se você falar uma frase que talvez não faça sentido, não vai olhar para você tipo, tá doido? O que é isso? Então, é uma pessoa que vai te ajudar a caminhar. Igual, sei lá, ir pra academia. Se você tem alguém para ir com você, é mais fácil do que você ir sozinho. Então, assim, às vezes em casa, obviamente, não é 100% do tempo que a gente fala inglês, mas a gente tenta ao máximo se expressar em inglês. Ou tá falando em português e muda aleatoriamente. Uma coisa que ajudou muito, tanto eu quanto ele, é que a gente tem muitos amigos em comum que falam inglês. Então, assim, tem ambientes que a gente frequenta que a gente é obrigado a falar inglês. Então, isso acaba colaborando muito, forçando muito, não dando pra gente outra opção. Então, eu digo isso porque eu aprendi inglês não tendo opção. Então, tipo assim, não foi uma escolha. Nossa, agora, hoje, eu decidi que é o meu primeiro dia aprendendo inglês. Não, é tipo assim, só tem isso. Você vai fazer o quê? Só dá pra fazer isso. E aí, a ideia é essa, a gente tentar se esforçar ao máximo. Mas tem hora que cansa, tem hora que a gente chega em casa cansado. Gente, sou professora, dou aula, então tem hora que você chega em casa com a cabeça mil, tem prova para corrigir, tem e-mail para mandar, e aí, tem nesses atividade. Momentos, o português ele alivia um pouquinho. No meu caso, no trabalho não, porque tudo que eu faço precisa estar em inglês. Mas em casa, quando eu chego, português ajuda, descansa muito, então. Outra coisa também que achei engraçado é que na volta, quando eu voltei dos Estados Unidos, foram 2 anos falando inglês. Não diria que 100% do tempo, mas 90% do tempo, porque eu não tinha outras pessoas para conversar em português. E quando eu voltei, teve alguns gaps em algumas palavras de esquecer como é que era. E não era charme. E o que é que aconteceu? Muitas pessoas que conviveram comigo nessa volta, tipo, nossa, que horror, morou pouquinho tempo fora, já esqueceu português. 2 anos é um E isso tempo. foi me fechando um pouco pro idioma. Tipo, eu tinha acabado de voltar, tinha tido a experiência de estar 2 anos imersa no idioma. Sabia muito mais inglês do que quando eu fui, com certeza, porque quando eu fui, era tipo assim, hi, how are you? Quando terminava a frase, eu fingia que estava morta para não ter que lhe responder, porque eu não sabia a resposta. Então, sair desse nível para um nível acadêmico, que era conseguir se comunicar, apresentar trabalho e tal. E algumas pessoas, até mesmo na própria universidade, tipo, nossa, passou 2 anos, tá com esse sotaque ainda. E eu fiz questão, mas assim, questão de não perder meu sotaque. Eu tento pronunciar a palavra mais próximo possível do correto, esperado. E assim, eu morei em Massachusetts e morei na Califórnia. 2 sotaques São diferentes. 2 sotaques completamente diferentes. Então, Massachusetts, por exemplo, é conhecida como New England. E o sotaque de lá é mais fechado, a galera é mais fechada. Califórnia, pegada Salvador, pô. Você fala e a pessoa entende o que você falou, é assim, do jeito que você falou. Então, são 2 tipos completamente diferentes de inglês. E aí, quando eu voltei, os próprios brasileiros, muitas vezes colegas, inclusive, tomem. E aí, esse sotaque, pronunciando a palavra desse jeito, isso foi me fechando. Foi realmente me diminuindo. Todo o currículo, todo o brilho, todo tipo, morei fora, foi diminuindo, assim, numa escala exponencial. E eu ficava, nossa, realmente, acho que eu não sei inglês. Até um belo dia que eu levantei, assim, como a gente diz aqui na Bahia, da pá virada, e tava esperando a próxima pessoa me falar que o meu sotaque estava horrível. Eu falei, vem cá, você fala inglês? Não. Eu fiz, por que você tá falando do meu? Então, tipo assim, às vezes a gente precisa dar uma levantada,
não é nem se achar, mas dar uma levantada acreditando no processo que você está construindo. A outra pessoa não sabe o que você passou para conseguir seu Exatamente. inglês. E é cansativo, é Muito. exaustivo, é difícil, é complexo. É diferente de uma criança, né? Você que trabalha com crianças e adolescentes, você percebe isso, que esse idioma para eles é um pouco mais tranquilo? Muito mais. Tipo, Uma boa. adolescente não Flui tem melhor, nada né? na cabeça, né? Sim. Então não tem que se preocupar com nada. Com conta, com boleto, com nada. Tudo que ele tem que fazer é aprender. Sim. E eles aprendem muito rápido. Então, pra gente que tem toda uma vida para cuidar, para contas para pagar, coisas para se preocupar, mais uma coisa para aprender, é difícil. Então, já tem um certo grau de dificuldade para quem está começando no inglês, que é normal. Não é, é o esperado. A gente não espera que com um mês você só vai conseguir aprender tipo inglês em 3 meses. Se alguém vender um curso desse para você, fica de olho, porque eu realmente desconfio muito. 3 meses só tô no lar. 3 lá, meses, né? exatamente. Só estando lá, sem ver nenhum brasileiro, ou acordando e dormindo em inglês. Você já vai conseguir, pelo menos ali, pedir um hambúrguer. Pedir um hambúrguer, você consegue. Então, assim... E assim, Graça, mas eu tô no Brasil, eu consegui inglês em 3 meses. A que preço? Você passava de 8 da manhã às 5 da tarde só estudando inglês? Então, assim, cuidado com a régua que você tá colocando. Que aprendizado, conhecimento, inteligência é algo que não existe régua para medir. É uma coisa que eu aprendi como professora. Não existe uma régua, que igual a régua em centímetros que a gente conhece, para medir conhecimento. Porque o ambiente que você aprendeu é diferente do ambiente que eu aprendi. O fato de eu ter tido uma experiência maravilhosa nos Estados Unidos não pode ser exemplo para você de experiência. Eu conheço pessoas que tiveram experiências horríveis nos Estados Unidos. Sim. Mas a minha experiência em si foi excelente. Se bem que no início eu não entendia nada que ninguém falava, então se alguém falou alguma coisa que eu não gostei, ficou por isso mesmo. Se falou, Entrou por um ouvido, então, saiu pelo outro, então tem ainda essa questão, mas a sua experiência é diferente da experiência do outro. O seu tempo de aprendizagem é diferente do tempo de aprendizagem do outro. E tem também a questão das suas habilidades. Sim. Tem habilidades que você já tem habilidades que você vai desenvolver. Então você precisa ter paciência. É exatamente igual para academia. Você não vai uma semana e acha que já está musculoso. Tem que praticar. Eu tenho, sei lá, tenho mais de 10 anos estudando idioma. Sim. E ainda não sou. Tipo, se você pergunta assim, é igual, as pessoas confundem muito essa questão de habilidade com competência. Sim. Eu tenho habilidade de escrever, mas eu não tenho competência para escrever um livro. Sim. Então, assim, são duas coisas diferentes. Eu saber escrever não garante que eu consiga escrever um livro. São Perfeito. Duas coisas diferentes. E a mesma coisa em inglês. Eu saber falar não garante que eu consiga aplicar isso no meu dia a dia. Então, a habilidade que você vai desenvolver, ela precisa ser aplicada para determinada competência que você queira. Então, não é assim, sei, agora sei de tudo. Sei inglês, posso traduzir qualquer coisa. Tá aí, uma coisa que eu não faço, tradução simultânea. Eu não consigo fazer tradução simultânea. Você tem que falar, eu processo e meu como é que fala? O meu processador é 1:3 ainda. Tem que ser... Você ouvir e simultaneamente falar. Cara, eu tenho amigos que fazem tradução simultânea e eu não entendo como é que funciona a cabeça deles. Porque, por mais que eu entenda o que a outra pessoa está falando, traduzir simultaneamente para outro idioma, seja qual for o idioma, para mim não dá ainda. Eu não tenho condição de fazer isso. E fora que, é como você disse, né? Existem alguns degraus aí nesse processo, né? O primeiro é você conseguir falar e ouvir traduzindo na sua mente. Você faz a tradução direta. Outra coisa é você entender o que aquela palavra significa, meio que quase como visualizando, né? Isso é uma garrafa. Quando eu falo garrafa de água em português, todo mundo consegue visualizar uma garrafa de água. Então, tipo, em inglês é o mesmo processo, né? Você começa traduzindo palavra a palavra, e em algum momento você pula esse processo de tradução e a palavra ela passa a ter o significado daquilo, né, que representa a frase. Então, para você traduzir simultaneamente, além de tudo isso, você tem que conseguir formular a frase, a frase inteira, que é diferente da palavra ainda. Ainda tem isso. Né? Tanto em português quanto em inglês, no caso. Eu já passei por uma situação de ter que traduzir algo, mas não simultaneamente. Porque quando aí você espera a pessoa falar, depois você diz para outra pessoa. Não, ele disse isso aí. Aí você dá uma resumida também. Não, ele essa aqui não é importante, isso aqui eles não precisam saber. Então, assim, é realmente uma situação
complexa. Quando eu dei aula na UFBA, por exemplo, eu tive uma participação internacional em uma das minhas aulas, que era um amigo meu que estava fora, a gente sempre usa os amigos, é imprescindível. E ele estava de passeio e eu levei ele para a aula da UFBA para falar justamente dessa questão cultural. Ele era de um outro país, era da Arábia Saudita. Então, o inglês, o sotaque era assim, completamente diferente. Então, ele participou da minha aula e ele não fala um outro idioma, nenhum outro idioma que não seja o inglês ou árabe. Então, só tinha o inglês em comum. E ele falou um pouco na minha aula. Então, ele falava, eu esperava e eu traduzia. A mesma coisa. E aí, os alunos perguntavam em português, eu ouvia e traduzia para ele. Mas, simultaneamente, não dá ainda. Eu consigo ouvir e entender. Tipo, assistir... Você consegue ouvir uma conversa ali... Sim, assistir filme sem legenda. Sim. Ouvir uma conversa... A conversa tem que ouvir Você diz em português e inglês. Você consegue ouvir uma pessoa falando em português, outra em inglês e consegue entender o que os dois eu tive uma experiência interessante no trabalho, inclusive, com isso. Traduzir um outro. De estar assistindo uma reunião em inglês. E foi engraçado porque eu fiquei, tipo, chocada. E aí as reuniões são em inglês e tinha uma pessoa do lado que não entendia português e uma pessoa do outro lado que não entendia inglês, porque a gente tem professora de português na escola. Então, tipo, tá no meio, ouvindo, tipo assim, agora em inglês disse isso. Não, agora em português disse isso, calma. Calma, gente, tá dando certo, mas devagar. Pega leve aí, que eu tô tentando ver os dois aqui. Então ainda leva um tempo pra virar a chave. Leva um tempo. Complexo. Graci, você hoje faz mestrado em Tecnologia e Educação na Universidade Federal. Como é que você concilia o trabalho como professor e o mestrado? Como é que é essa dinâmica de trabalho e pesquisa seu? Você tenta aplicar o que você está pesquisando na sala de aula? A sala de aula acaba te ajudando em algumas coisas? Como é que é o processo? Primeira resposta, tu descobrir, tu me conta, porque nem eu sei como é que tá sendo isso. Mas, uma resposta bonitinha, para o pessoal não ficar assustado, minha sala de aula é meu laboratório. Então, hoje, minha pesquisa, ela é voltada para auxiliar professores por meio de tutorias, que são professores de áreas distintas, português, matemática, história, com as habilidades da computação. Então, assim, não necessariamente utilizando tecnologia em si, computador, ensinando os professores a programar. Mas uma coisa que a gente defende, que eu defendo enquanto profissional da área, é que a gente chama a computação de ciência da computação. Sim. Mas a gente foca mais na aplicação tecnológica dela. E para ser ciência, para ser considerada ciência, ela tem que ter uma maneira de você explicar e enxergar o mundo. Sim. Se você não tem isso, você não consegue considerar aquilo enquanto ciência. Como assim, Graça? Por exemplo, química. Eu odeio química, gente. Só um detalhe, né? Eu já falei isso antes, mas vamos deixar claro novamente. Química, você entende química enquanto ciência. Sim. Você entra no banheiro para usar um shampoo e você consegue, mesmo sem entender química, ver a composição química do seu shampoo. E entende que aquilo ali é científico, são dados e tal. Como é que eu faço isso com computação? Enquanto cientista da computação, como é que eu tiro o olhar estritamente tecnológico de aplicação da computação para ver ela enquanto ciência? Sim. Então, o que é que eu faço? Eu pego as ferramentas de computação como reconhecimento de padrões, decomposição, composição, abstração, todas essas habilidades que a gente conhece enquanto programador. Porém, aplicadas em outras áreas. Então, tipo, como é que a professora de português consegue aplicar as habilidades de computação na aula dela com intencionalidade para um ambiente de aprendizagem do aluno? Sim. Então, eu tenho um artigo publicado nessa área, que foi justamente um trabalho feito com a professora de português, que fala de um jogo que a gente desenvolveu junto com ela, que ela utilizou para dar aula, utilizando as habilidades especificamente de computação. Mas os alunos nunca ouviram falar de computação. Tipo, os alunos não estudaram computação. Sim. E muitas vezes a gente participa de escolas que não têm laboratório de informática. Então, eu já dei aula de programação sem computador. Sim. Então, tipo, quando eu fiz o estágio na licenciatura, uma das aulas que ficaram, assim, marcadas foi em uma turma que não conseguia aprender programação de jeito nenhum. E não era pelo professor, porque o professor era especialista na área e tal, Sim. desenvolvedor.
E eles não conseguiam tirar a barreira do que era um código, do que era uma variável, do que era um loop. Sim. Tipo, no computador parecia que estava vendo grego, porque não entendia. Aí o que foi que eu fiz? Eu levei para aula ingrediente de um sanduíche de presunto, atum, pão, dividi eles em 2 equipes grandes, a sala inteira em 2 equipes. Dei uma folha de ofício para cada equipe. Falei, eu tenho esses ingredientes. Eu preciso montar um sanduíche. Como eu faço? E aí eles escreveram na folha. Só que aí qual que é a questão? Eu precisava ensinar eles que programar não é um ato individual. Você não programa para você. Porque você sabe o que você está fazendo. Sim. Você está programando para outra pessoa. Então, o que aconteceu? Eu troquei as folhas das equipes. Eles não sabiam que as folhas iam ser trocadas. Caramba. Então, uma equipe planejou o sanduíche para outra. Sim. O que aconteceu? Obviamente deu tudo errado. Porque os passos dados não foram compreendidos pelos outros. Então, assim, foi uma aula que foi mais uma aula para mim do que para eles. Sim. Porque me ensinou a ensinar como ensinar os meus alunos. Ficou redundante, mas é exatamente isso. Como ensinar os meus alunos a programarem. E aí eles falaram, nossa, por que você fez isso? Porque tá no papel. Uhum. Fiz, então pronto. Vocês precisam retornar e eu preciso ter um sanduíche no final. Sim. Como é que vocês vão resolver isso? Então, só nesse dia eu ensinei para eles o conceito de variável, sim, de constante, de debug, de algoritmo, de laço, de repetição. Tudo numa aula só, sem abrir o computador. Sim. Então, assim, foi uma aula incrível. Eu já repeti essa aula em turmas diferentes e tive um retorno muito bom em todas as aplicações que eu fiz e que eu não precisei de computador para ensinar a computação. Sim. E eles puderam aplicar em outras coisas, não só no computador, não só no código. Um problema que eu tenho em computação, isso serve para os devs que estão assistindo e tal, e que não tem muita coisa a ver com inglês, mas é que quando a gente vai programar, a gente parte de um problema para o código. Sim. E entre o problema e o código tem um infinito de coisa. Então, se eu tenho um problema e eu não entendo que aquele problema está me pedindo, sim, eu não consigo programar ele. Porque o código ele é a solução do seu problema. Se você não faz o step by step do que tem no meio disso aqui, você vai quebrar a cabeça, meu querido, uns 3, 4 dias com um problema simples. Então, primeiro você desenha a solução. Primeiro você cria a fórmula. Primeiro você entende o que é que está pedindo. Depois, no final, o código vai ser a culminância em qualquer linguagem que você quiser, que você saiba, da solução que você desenhou. Mas você resolve fora do código primeiro. Então, isso a gente chama de lógica de programação. As pessoas querem aprender linguagens, as pessoas querem aprender como é que programa, como é que faz as coisas se mexerem, funcionar. Rapaz, relaxe, IA está fazendo isso aí de graça para todo mundo. O que a IA não sabe fazer é a introdução à lógica de computação. Ela não sabe. Resolver o problema, ela não sabe. Engraçado que tem um livro, uma dica boa para vocês, tem um livro chamado Arte de Resolver Problemas, de George Polya, né? E esse tipo de complexidade em resolução de problemas que você enfrentou nessa turma em específico, que você contou, se passa também em universidades grandes. Inclusive, o George Polya é professor de universidade, se eu não me engano, britânica. Eu não me lembro se qual universidade é. Não sei se é Princeton, não sei qual universidade é. Eu não lembro mais. Pois é. E aí o George Polya, ele é professor de exatas, eu não lembro se é de computação especificamente, acho que é de alguma engenharia. E aí ele escreveu esse livro, ele já começa o livro dizendo isso, que os alunos não sabem resolver problemas. Tipo assim, o cara, isso de graduação, em nível de graduação em uma universidade renomada, né? Então, antes de resolver o cálculo, no caso dele, ou seja lá o programa ou software, você precisa entender como você vai resolver o problema, né? Então, a arte de resolver problemas de George Polya ensina de forma excepcional. Computação, para mim, hoje é isso. É a ciência, sim, da resolução de problemas. Sim. Então, tá em alta porque é o que te ajuda a resolver qualquer tipo de problema. Então, você precisa entender, você precisa desenhar, você precisa dar, de fato, passo a passo do que você vai fazer, para que isso fique claro num código. Senão, você não consegue sair de uma questão, sim, complexa, sei lá, some 2 números. Tá, o que eu preciso para somar 2 números? Sim. Eu preciso aprender a somar. Eu não sei somar. Então, como é que eu vou somar 2 números? Ah, e como é que eu faço para esses 2 números aparecerem? Eu preciso de 2 números.
E o resultado disso, eu ponho aonde? Então, eu não saio do some dois números para tipo, eu sei fazer isso em Python, eu sei fazer isso em Java, e eu vou programar isso. Não, o que é que eu preciso? Eu preciso do número 1, eu preciso do número 2, eu preciso saber o que é uma soma, e depois eu preciso unir essas duas coisas, e ainda preciso de um lugar para guardar o resultado do que eu botei. Pronto, só nisso aqui que eu falei para você, já tem um algoritmo. Perfeito. E aí, quando você vai para uma linguagem que você entende como aquela linguagem funciona, programar o que você tem no algoritmo é muito mais fácil, porque você vai traduzir para uma linguagem. Igual a gente faz português e inglês. A tradução não é, tipo, exatamente igual, mas você tem o que traduzir. Se você tem só o problema, você não tem o que traduzir. Então, você não tem o que fazer. Exatamente. Engraçado que a conversa com o Jackson, o professor Jackson, também foi nesse mesmo sentido, sobre matemática, e a gente estava falando sobre axiomas e sobre toda essa parte matemática por detrás da computação. E a gente falou justamente sobre isso, né? A base matemática, ela te dá uma segurança em resolver problemas computacionais, porque a computação, toda a base é matemática. Então, inclusive o próprio conceito de máquina de Turing, né? Tipo, a gente na faculdade a gente resolve computação no papel, na caneta, com máquina de Turing e tal. Enfim, a gente resolve algoritmos, problemas de soma. Exato, exatamente. Parabéns. Eles não vão gostar muito. Coitado. Meus pêsames aí aos alunos. Mas é isso aí, maravilha. Graci, a gente está entrando no quadro final. Daqui a pouco a gente está se encaminhando ao final. Eu queria que você falasse um pouco mais antes sobre como é que você percebe as nuances, né? O que tem de desafio no ensino e formação bilíngue. Então, assim, para a galera também que tem interesse aí em tecnologia e em ensino, principalmente no seu caso, ensino bilíngue, o que você traz de dica para quem quer seguir essa carreira? O que você traz de desafio para a galera ter um esclarecimento um pouco melhor? Eu acho que o maior desafio hoje em dia é porque a gente já está tendo... já foi alfabetizado no idioma. Sim. Então, a gente tem muitos vícios de linguagem, muitos hábitos. Então, para você fazer essa transição depois de já ser alfabetizado, entenda que você vai ter dificuldade. Acho que o primeiro passo é entender que a dificuldade ela vai existir. Não vai ter essa transformada sem sacrifício. Então, para que isso aconteça, você vai requerer um certo tipo de sacrifício. O que seriam esses sacrifícios? Ter uma hora reservada para isso, ter disciplina, ter um objetivo, ter um foco. Então, coloque pequenas metas. Em um ano, eu quero estar conseguindo ler, sei lá, um texto de 10 linhas sem necessidade de tradução. Porque, para mim, pelo menos, pessoalmente, a minha maior dificuldade foi me livrar da tradução. Que foi o que você falou, é olhar para uma garrafa de água e não pensar como é garrafa de água em inglês, é um water bottle. Então, tipo assim, é a parte mais difícil essa transição, mas leva tempo. E isso só vem com a sua prática. Então, não adianta eu falar para você assim, pense e você traduzir na sua cabeça para pensar o que é. Como é que você consegue fazer isso mais rápido? Fazendo isso mais vezes. Quer ver uma coisa? Como foi que você começou a programar? Você começou no Hello World. Como é que você saiu do Hello World para fazer um sistema? Como é que você consegue explicar isso para quem é dev hoje? Qual foi o processo que você levou para isso? Praticando todos os dias. Então você precisou sair do Hello World para entender o que é uma variável. O que é uma constante. Como é que faz um loop. Aí você achou que já estava difícil. Falou, nossa, aprendi muita coisa. Você fazer um if e um for. Então, tipo assim, posso construir o mundo com isso. O que aconteceu? Veio funções. Veio orientação a objetos. Veio criar. Então, assim. Ponteiro. Vem grafos. Vem estrutura de dados. Não tô querendo deixar você do outro lado triste, mas assim, é para dizer que existe um processo. Sabe? E que isso vai passar, às vezes por cima de você, não tô brincando. Mas vai passar. Precisa passar por isso. Eu posso dizer que eu adiei por muitos anos a aprendizagem de programação na própria universidade, porque sempre foi para mim mais fácil e melhor estudar a parte matemática. Então, assim, eu tinha uma vontade
que talvez ainda não tenha passado de trabalhar com criptografia, que é uma parte extremamente matemática, tem mais matemática do que computação. Mas que para isso eu vou precisar melhorar, fazer um improvement na minha área de matemática. Eu não tenho conhecimento matemático suficiente hoje para ser, sei lá, criptógrafa, e eu entendo isso. O que é que eu preciso fazer para isso? Voltar lá, dar uma revisada em cálculo, melhorar a parte de matemática básica mesmo, de matemática discreta, toda essa parte de álgebra, e que é bem difícil, eu sei que é difícil, mas que, felizmente ou felizmente, eu conheço que é o caminho para chegar onde um dia talvez eu queira chegar. Então, inglês, educação bilíngue, formação em 2 idiomas, é isso aí. Eu, por exemplo, hoje em dia, eu preciso me preparar para dar aula. Eu acho que na cabeça das pessoas o professor acorda, veste uma roupa bem bonita e vai para a sala de aula e dá aula. Gente, desculpa, não é assim que funciona. Então, assim, eu preciso planejar a minha aula, tem assuntos que eu preciso estudar. Agora mesmo tem um tópico novo no Você já currículo. estuda inglês Em ou inglês. você já estuda inglês? Em inglês. Até para usar as palavras em sala de aula, né? Tem um vocabulário específico que é pedido, então, assim, a tradução não funciona. Não dá, realmente não funciona. Tem um tópico novo, que é um tópico que está agora em alta, que é a parte de Machine Learning e Inteligência Artificial. É um tópico que não é minha área de, Sim. sabe, de expertise. Então, é uma área que eu estou tendo que estudar para dar aula. E uma coisa que eu sempre deixo claro para os meus alunos: eu sou professora, só que vocês cresceram numa época tecnológica. Sim. O que é que separa vocês de mim? São 14 anos de experiência. Só isso. Então, assim, tem coisas que eu demorei 14 anos para aprender, que vocês aprenderam em, sei lá, em 2 meses, mas vocês não erraram tanto que eu errei para saber que isso hoje funciona. Então, assim, eu não estou aqui para derramar conhecimento em vocês, nem para que vocês validem o que eu sei, até porque a universidade já fez isso, os lugares que eu passei já fez isso. Então, eu estou aqui para aprender com vocês e ensinar vocês o que eu sei. O que é que a gente tem que criar? Um bom relacionamento para que isso aconteça. Então, eu sou um cérebro só pensando. Vocês são, sei lá, 15, 20 cérebros pensando ao mesmo tempo. Ainda brinco, são mais cores muito mais energias, funcionando. inclusive, muito mais energia, né? São mais processadores, cores funcionando. Eu sou um só. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que se conectar. Se vocês têm o conhecimento em algo que eu já fiz e eu consigo passar para vocês uma experiência que eu vivi, cara, a gente pode fazer o que a gente quiser. Então, assim, hoje em dia eu tenho um aluno participando de competição internacional. Eu tenho um aluno competindo por Olimpíadas de computação, especificamente. Então, eu tenho alunos almejando, fazendo curso fora. Que, tipo, eu sou mais para eles como uma parceira do que como alguém que está no nível extremamente superior e distante deles. Até porque é uma geração nova e que eu não quero me manter distante dela. Uma geração que já nasceu com computador, assim, à mão, né? Praticamente já com o celular na mão. Então, eu tento me aproximar bastante disso. E atrelado a isso, que é o meu trabalho, que eu faço hoje em dia para viver, o que eu gosto, tem o inglês. Então, para mim, acaba facilitando muito, porque as duas coisas estão completamente interligadas no meu dia a dia. Mas para quem não tem essa mesma oportunidade, esse mesmo privilégio de estar imerso, crie esse ambiente. Não espere que alguém fale para você que tem que ser assim para você começar a fazer. Então, Grace, mas eu não sou professor, eu não dou aula em inglês. O que você faz? Sei lá, eu vendo picolé no sinal. Eu programo nas horas vagas. Pronto, venda picolé em inglês. Bote uma frase em inglês no seu dia. Porque se você não se mover, exatamente ninguém vai se mover por você. Então, assim, mas eu sou dev aqui no Brasil e eu não uso inglês, a não ser para programar as palavras que são reservadas pela linguagem. Não importa. Faça do seu dia, assim, um devocional, sabe, em inglês com algo da sua área profissional. Então, assim, eu começo o meu dia com uma reunião para dizer quais são as tarefas com o meu chefe. Cara, antes de entrar, faça uma simulação no papel, na sua cabeça, em inglês. Ninguém precisa saber, até porque você está fazendo para você. Isso aí é para incrementar o seu currículo. Então, uma hora, é aquela famosa sorte, aparece, depois de muito sacrifício que você fez. Então, por trás de todo o currículo que eu falei para vocês hoje, tem mais de 12 anos, tem praticamente, vou fazer 14 anos esse ano,
de carreira, eu sou novinha, tá, gente? Só vou deixar claro. De carreira que parece muito simples, muito divertido. Nossa, as histórias tipo, nossa, que legal, alguém pediu o WhatsApp, você pensou que era o número. Mas, cara, quando isso aconteceu, foi só dor e sofrimento. Hoje a gente está rindo de algo que antes de eu estar aqui falando com tanta leveza... Já se perdeu. Então, aí dá outro podcast. Então, assim, já me perdi em outro país, né? Se perdeu, foi em qual cidade mesmo que você se perdeu? Eu tava indo, poxa, de Ulster para Quincy, que são cidades que são conectadas por trem. E como eu não tinha muita familiaridade com o idioma, com as placas, então eu acabei pegando, tipo, era para pegar, sei lá, a linha lilás, peguei a linha amarela, fui parar em outra cidade. Não tinha telefone, não tinha nada para ligar. E aí eu lembro que... Você lembra onde foi exatamente? Eu não lembro o nome da cidade, porque não conseguia ler. Era o nome aleatório. Eu só sabia a cidade que eu saía, a cidade que eu queria chegar. Parou um guarda, né? Parei o guardinha, e aí tentando falar. Você fala espanhol, eu eu entendo, porque falar já é uma outra história. Lá eles têm esse switch, né? Eles têm esse lance do... Então, quando eles precisam sair do inglês, eles só vão pro espanhol, no máximo. No máximo. E aí eu lembro que o guardinha me pegou pelo braço, deu metade da informação em inglês, metade em espanhol, e falou, você tem que ficar aqui. É esse trem aqui que você vai pegar. Não saia daqui. Tipo isso aí. Então, assim, hoje a gente ri, a gente acha engraçado. Mas, cara, na época, né? Que eu fui... Sem celular, sem internet. Esqueça celular. Primeiro que ligação internacional na época que eu fui era cara. Então era assim, conexão era pelo Skype. E quando eu tinha conexão de internet. Quando tinha Wi-Fi. E eu não tinha celular, então a ligação era pelo iPad. Eu não ia botar o iPad assim, grande no ouvido, pra poder falar. Então a comunicação que eu tinha em português com a minha família era tipo assim, à noite, fim do dia. Pra dizer, gente, tô viva, não morri, tá ok. Então não tinha essa coisa de estar falando. Por que eu demorei tanto de ter celular? Porque eu não tinha pra quem ligar. Eu não conseguia falar inglês, eu ia ligar pra quem? Então, assim, eu demorei um certo tempo pra ter celular lá nos Estados Unidos. Então, eu tinha o iPad e falava com a minha mãe pela internet e tal, e tudo mais. Mas, depois de um tempo, é engraçado que quando eu tive o celular, a primeira ligação que eu tive que fazer foi pro banco. Porque eu tive um problema na minha conta internacional. Só que o banco não me entendia. E eu tive que provar que eu era eu, para o banco poder fazer o que eu queria. Ele não pode passar para outra pessoa. Não, a minha roommate estava comigo e tentou me ajudar. Uma alma boa, maravilhosa. Obrigada, roommate. E aí ela fez, você quer que eu fale? Eu fiz, quero, a moça do banco, mas ela não pode falar. Porque como é que eu sei que você não tá dando golpe, né? Uma coisa do tipo. Então eu fiquei, tipo, uns 40 minutos na linha pra poder dizer que eu era eu, dando número de documento, confirmando meus dados e tal. Até que a moça me entendesse, porque senão eu ia bloquear minha conta e ia ficar sem dinheiro. Então, assim, são várias histórias que hoje em dia a gente ri, a gente acha graça. E realmente eu acho graça hoje em dia. Não já saiu com o cabelo molhado na neve? Sim, já congelou os cachinhos, gente. Ainda tem isso, o choque cultural. Outra de sair cultural, né? de Salvador. Você não pode molhar o cabelo, tomar banho, molhar o cabelo se estiver nevando pra sair, né? Eu descobri isso de uma forma não muito agradável. O cabelo congelou. Eu saí de Salvador. Neve pra gente aqui é 21 graus, então tá todo mundo de casaco e de bota. E aí fui para um lugar onde a temperatura no inverno chega a menos 30, menos 32, menos 29. Então a menor temperatura que eu peguei foi menos 29 graus. E... com o cabelo molhado... então, não é uma boa experiência. Não recomendo. Porque assim, dentro de casa tem aquecedor. Você fala, não, tá de boa lavar o cabelo e tal. Só que eu saía pra faculdade, tipo, 6h30 da manhã. E com neve, sem neve, há outra coisa. Lá fora pode estar chovendo canivete. A menos que seja ameaça de bomba ou alerta do clima-tempo, você vai trabalhar, você vai estudar. Feriado, 13º, essas coisas são privilégios nossos. Isso não existe lá fora. Mas... e tinha neve. Então, assim, eu saí de uma extremidade para outra. E quando eu cheguei acho que no outono, se eu não me engano. E já tava frio, porque tava tipo 14 graus, 15 graus. Falei, nossa, que frio. A minha roommate olhou pra mim e fez assim, você acha que tá frio? Vai piorar muito. Então, inverno mesmo... Winter's coming, né? A frase tipo... Oxi, no inverno eu passei 3 meses, cara, com neve na metade da minha janela. Então, pra sair era neve no joelho.
chegava nevando, saía nevando, só via o sol, tipo, 6 horas da manhã, quando eu saía de casa, e assim, aquela bola amarela linda, e depois sumia. E aí foi realmente uma mudança muito grande. Na Califórnia era um pouquinho mais diferente, né? Tem as 4 estações delimitadas, mas aonde eu tava especificamente, não chegou a nevar, mas fazia tipo -2, -3. Era um frio, mas para quem saiu de -29, era tipo assim, verão. Então, assim, é difícil, é um processo difícil. Mas se você realmente tem esse plano, esse desejo de mudar a sua carreira, ou de ter até mesmo uma carreira que seja, a gente pode chamar dupla, né? Que às vezes a gente gosta muito. Eu, por exemplo, amo o Brasil, amo a nossa comida, a nossa cultura, as nossas pessoas, mas o plano é voltar. É morar fora, é ter outras experiências em até mesmo outros países. Mas eu amo esse lugar, então eu gosto de estar nessas duas vertentes. Eu amo ser brasileira, eu amo estar aqui. Mas eu ainda quero voltar e ter a experiência de morar fora novamente e aplicar tudo que foi construído durante todos esses anos. Então você precisa praticar. Se eu posso lhe dar uma dica, é pega a vergonha que você tem de falar errado, põe no bolso e se joga, porque ninguém sabe o caminho que você vai ter que percorrer, o que você percorreu para isso. Você tem que começar de alguma forma. Não espera alguém te empurrar, não espera alguém falar com você. Cara, e hoje, assim, é sem desculpas. A gente tem IAs que pode conversar com você em inglês. A gente tem muito conteúdo na internet. Tem muito podcast, muito vídeo no YouTube. Principalmente, tem inclusive 2 IAs que eu uso para conversação, para prática, para melhora de pronúncia. Então tem muita coisa, tipo, exatamente muita coisa. Você não tem desculpa. Ah, mas eu tenho vergonha de falar com outra pessoa. Cara, fala sozinho, fala no espelho, grava você falando no seu celular. Eu acho que assim, para mim, pelo menos, funcionou bastante aula particular de conversação. Eu acho excepcional, assim. Foi um salto no meu inglês, foi estudar o inglês técnico, gramática, escrita, leitura, para depois você partir para a conversação. Eu posso comprovar que é verdade. Isso aí realmente foram anos de evolução, assim, em relação a tentar sozinho, ou tentar até em grupo, para mim realmente não funcionou, por exemplo. Sim. O inglês conversação, começar em grupo, eu acho que não, pelo menos para mim, não funcionou legal. Então, se você puder ter o privilégio de ter uma professora, um professor de inglês, de preferência uma pessoa que viveu lá, porque aí vem com essa bagagem cultural, ou uma pessoa que é nativa. Sim. Isso aí ajuda bastante. Mas é isso, Graci, a gente vai chegando no final. Antes de ir para a parte final, onde você vai dizer aqui suas redes sociais, como é que as pessoas lhe encontram ou não lhe encontram. Ou não me encontram. Você também é professora do curso Inside Coders Club, né? Que é o Sim. patrocinador oficial desse podcast. Para quem quiser aí, acesse o link, o podcast, o QR Code vai estar aqui embaixo. Então, para quem quiser acessar, a Graça é professora de inglês para devs no Inside Coders Club. Para quem quiser. O que tem lá? O que você pode falar de spoilerzinho do seu módulo? Muitas coisas. Muitas não, tô brincando. Mas tem umas dicas bacanas para dia a dia de dev. Tem algumas sentenças que você pode... Tem, inclusive, se eu não me engano, em uma das aulas, tem a diferença dos accents, já mudou a chave. Tipo para inglês indiano, inglês britânico, inglês americano. Tem, se eu não me engano, entre uma partezinha e outra, um exercício que você pode fazer para poder pronunciar junto comigo e tal e tudo mais. E a gente está no curso para aprender junto. Então tem bastante coisa legal. Comunicação para daily também, né? Como você se comunicar no seu daily, no seu dia a dia, na sua rotina. De vez em quando começa a girar a engrenagemzinha do inglês, aí aperta de um lado, aperta do outro, vai saindo uma coisa. Mas confere lá, e eu sei que você vai ficar com saudade das minhas histórias. Lá não tem as minhas histórias, vai ter que assistir o podcast de novo. Mas confere lá o curso, dá uma olhada, dá sugestão também, se viu alguma coisa que quer ver mais. A gente está aqui para se ajudar. Então, o inglês eu consegui de uma maneira muito gratuita até, eu diria, porque a minha estadia nos Estados Unidos foi fruto de uma scholarship 100%, que é uma bolsa 100%. Então, a minha ideia é distribuir isso para o máximo de pessoas, de fato, que eu conseguir. Então, estou aqui para colaborar com vocês. Deem dicas, perguntem, interajam.
que eu tô para te responder pergunta também. Maravilha, maravilha. Graci, a gente vai chegando ao final dessa conversa. A gente pode depois marcar outras conversas. Já tem... Só para contar história. A maioria das pessoas que passam aqui, a galera fica pedindo, vamos falar sobre tal coisa, vamos falar sobre tal coisa. A galera quer um podcast só sobre alguns assuntos, então depois comentem aqui se vocês querem, o que vocês querem ouvir aí da Graça, e a gente traz aqui uma conversa mais específica. E é isso. Como é que as pessoas não te acham nas redes sociais, já que você é tão low profile? Diga aí, Graça. Então, eu sou a pessoa de computação que você vai conhecer com menos redes sociais possíveis. Eu não uso rede social, e é verdade esse bilhete. E é verdade de verdade. Eu não tenho nem Instagram, nem Facebook. Mas LinkedIn tem. LinkedIn eu tenho. Obrigatoriamente eu tenho. Então, eu uso o LinkedIn e é isso. Como é que as E-mail. pessoas te acham no LinkedIn? No LinkedIn. Menina, eu nem sei como é que tá meu nome. Acredita? Deixa eu ver aqui, porque realmente... Eu não sei como tá meu nome no LinkedIn. Gente, perdão. É isso aí. É isso Eu aí, a gastei pra pessoa hoje. low profile total. Tá como Graciele Oliveira Mota Dias. E eu tô como professora do IBDP, que é o programa internacional que eu faço parte. Então você pode me achar lá. Pela Universidade Obviamente, Federal também, dá pra achar. tem, dá também. E, obviamente, a minha foto tá mais bonita do que eu agora, então... Tenham certeza, é a mesma pessoa. E aí é isso. Aí vocês podem me achar no LinkedIn, pode manter contato por lá. Eu prometo que eu respondo os meus 2 fãs por lá. E decidi não usar redes sociais porque justamente estava querendo... Eu já tive há um tempo atrás e estava querendo me aprimorar em determinados assuntos, fazer alguns cursos e estava tirando um tempo assim, muito precioso meu. Então hoje eu estou com e-mail e estou com o LinkedIn. Então o contato mais rápido que você faria comigo seria pelo LinkedIn mesmo. LinkedIn. Fica a dica aí a galera também para... inclusive uma dica boa pra galera é começar a seguir... eu sou dev e quero aprender inglês. Sim. Seguir pessoas que são devs de outro país, que produzem conteúdo em inglês. Eu vivo recebendo proposta no LinkedIn de outras nacionalidades, Sim. no geral. Inclusive me conectando com outras pessoas no mundo que trabalham no mesmo programa internacional que eu, trocando as figurinhas. Então é uma comunidade bem bacana para quem está começando também. Tá se conectando com pessoas que têm o mesmo objetivo que você. E isso faz, assim, uma diferença grande. Porque aí você não encontra pessoas para te desencorajar. Exato. E isso faz diferença. Então, assim, tenta se juntar com pessoas que venham ter o objetivo como algo possível. Sim. Não como alguém que vai falar para você, nossa, você tá querendo muito, hein? Então, assim, esquece isso, segue em frente e se junta com a galera que quer a mesma coisa que você. Perfeito. E no impossível a fila é menor. Muito bom, Graça. Graça, muito obrigado aqui pela sua participação no podcast. A gente vai ficando por aqui e a galera que quiser acompanhar mais, corre nas redes sociais, na única rede social da Graça, e acompanha os outros episódios desse podcast também, que estão aí disponíveis em todas as plataformas, Deezer, Spotify, todas as plataformas de podcast. E é isso, a gente vai ficando por aqui e até a próxima. Muito obrigado a todos. Valeu!